sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, eu quero pedir já para você, se inscreva no canal, que quem é inscrito é mais bonito, não é, Brando? É verdade, isso daí é certo. E pessoal, eu quero agradecer então o nosso patrocinador, a MMS Tecnologia, que tem tudo para sua igreja, para a parte da mídia da sua igreja. Então, você que é pastor, você que é líder da mídia, você que ajuda na mídia, você que quer chegar na mídia, mostra lá a MMS, chama eles lá no Instagram, tem muita coisa boa lá para vocês acompanhar. E é isso daí. Quem que veio hoje então, Brandão? É isso aí, Como é que você tá, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Brando? Estamos bem, né? Vamos seguir na vida. Então tá bom, então tudo certo. Mas que bom que você está aí conosco, nos acompanhando mais uma vez. Como o Júnior falou, se inscreva no canal, não esquece, né, de compartilhar esse vídeo aí. A gente tá aos pouquinhos, né, um pouquinho lento, mas a gente tá dando uns passos a mais, né? Tudo para honra e glória de Deus, porque a gente sabe que nós estamos na direção dele, né? Tanto que as pessoas que vêm aqui, elas são também, de certa forma, abençoadas e nos abençoam muito mais, né? Então, que bom que você está aí, já se inscreva no canal, aciona o sininho lá para não perder nada. Tem o Instagram também, tanto do Pode Seguir Jesus aqui, tanto da MMS. Segue eles lá, dá uma força e tudo que precisar, e eles mandam pro Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. Não é só... MMS, a sua igreja merece. Esse é o novo slogan deles lá. Mas vamos lá, estamos aqui hoje com o Jonathan, ele que é de Coronel Freitas, é missionário, pastor, auxiliar e também escritor, né? Autor de 4 livros já. Então, Jonathan... Jonathan. Eu costumo falar de Jonathan. Jonathan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Apesar de não ser muito longe, mas é de outra cidade. E por isso que a gente fala, né? Que a gente fica grato de pessoas se disponibilizarem a vir aqui, bater esse papo, falar um pouco mais sobre o reino e que você se sinta à vontade aí entre o nosso meio aqui. Amém. Amém. Amém, gente. Bom estar aqui, né? Bom mesmo. Prazer receber o convite, né? Não é sempre que a gente recebe convite para estar em podcast, mas é sempre prazer conhecer esse trabalho fundamental e que Deus venha iluminar, abençoar esse programa hoje, né? E de fato venha servir de crescimento para cada um que vai ouvir, para nós estamos aqui. Então é um prazer estar aqui, que Deus venha nos abençoar. Amém. Então, Jonathan, vamos começar então com a primeira pergunta? Meu Deus, não passaram o cronograma, aqui é pela fé e na revelação. Aqui é né? assim. Então vai, né? A pergunta do 1 milhão, então. Opa! Viu como que começou a tua caminhada, Jonathan? Hoje tu é pastor auxiliar, mas como tu nasceu já em berço cristão? Como é que foi essa... Rapaz, se nós fosse tratar de biografia, ia ser bem complicado, porque a história é longa. Mas eu sou de berço evangélico, né? Minha mãe foi a primeira crente da família. Eu digo crente é aquele tipo bleia, né? Sim. Aquele padrão tradicional. Se ela futuramente ela vai ouvir, ela tá com o coque ainda hoje. E glória a Deus pelo coque da minha mãe, né? Mas cresci, lógico, né? Depois de um certo período, a gente acabou, eu no meu caso, acabei saindo, até porque não é porque você cresce num ambiente cristão que você é cristão. Eu gosto muito de falar porque tem aquele padrão de filho de crente, crentinho filho de pastor, pastorzinho aquela coisa errada toda, e não nada a ver com isso. Eu cresci num ambiente cristão e não é totalmente um ambiente. Minha mãe era cristã. E aí depois de um tempo eu acabei indo, né, conhecer outras realidades aí do mundo. E aí eu acho que com 18 anos Deus me transformou, né? Me converteu de fato ao evangelho. Então faz aí, eu acho que aos 18 anos, 19 que a gente está na igreja, servindo a Jesus e é lógico, né? Depois temos a questão ministerial, mas o ambiente foi o primeiro irmão de 10 a se converter. Hoje falta só um. Um e meio, porque a outra é mais pequenininha, né? Falta somente 2 ali, na verdade, para se converter. E nos demais aí, graças a Deus, hoje todos servem a Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e tá aí se completando aí uma família aí para a glória de Deus. Mas o ministério, ele começa a caminhada cristã mesmo com 18 anos, 19. Eu veio de um mundo de vício, de dependência química e alcoólica, e Jesus, eu era muito, como é que eu vou tentar usar essa expressão, eu não gostava de crente, da minha adolescência para frente. E tinha um missionário, Antônio, que era o que na época cuidava da congregação de minha mãe ia, e nesse período ele visitava, eu morava com a minha mãe e eu debochava demais dele. Vou usar essa expressão que fica mais fácil. E Deus usou ele, no período da minha vida, para entregar uma mensagem para mim no culto.
Eu não sei como até hoje, todo mundo me pergunta como que você foi parar na igreja se você não gostava, o ambiente, mas eu estava no período e acabei entrando na congregação onde minha mãe congregava, e esse Antônio que eu não gostava, falava, dava risada, debochava, fazia piadinha dele por ser crente, que só servia para comer, como muitos têm hoje até pensamento, missionário só vai para comer, aquela coisa errada toda. E aí Deus usou esse missionário para entregar uma mensagem para mim no culto que eu fui, numa terça-feira. Foi uma mensagem bem pesada no final do culto, e aí ali a gente se reaproximou da família, que eu estava até, entanto, um pouco afastado, e naquele dia, então, Deus transformou. Em 3 meses, resumindo, né, em 3 meses de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Em 4 meses de crente, eu não tinha noção do evangelho, de palavra, de Bíblia, eu não sabia interpretar um versículo, não fazia ideia, simplesmente zero, abaixo do zero, de entendimento bíblico. Em 4 meses, como eu saí da dependência química e Deus me libertou, eu comecei a ter desejo de querer fazer culto em casa de recuperação. E aí, naquela região, encontrei 2, uma em Rodeio e outra na BR-470, que faz divisa com Indaial, e começamos, né, fazer culto e atender. Em 4 meses, em 5 meses de cristão, de crente, comecei a pregar, aquela pregação copiada do YouTube, da época do Marco Feliciano, né, que você achava que pregar, mas era tudo copiado. E aí, em 6 meses de crente, Deus começou a ministrar no meu coração missão. Trabalho missionário, trabalho social, ajuda humanitária, esse quesito todo. E aí, em 6 meses, Deus colocou no meu coração de fazer um trabalho missionário. Porém, eu trabalhava no secular. E aí, eu sentado na mesa um dia com a minha mãe, já servindo a Jesus, e do nada, eu conversando com ela, de repente, Deus me dá uma visão de eu pregando em cima de um caminhão. Isso eu sentado na mesa, conversando com a minha mãe, e eu em cima de um caminhão vendo um monte de criança, um lugar muito pobre, e eu pregando. De repente, assim, tu vem para a realidade de novo, eu olho para minha mãe e eu falo, mãe, Deus mandou eu fazer uma viagem missionária. Só que eu não sei aonde, eu só sei que eu vi isso, contei para ela, e ela ficou meio assim, sem saber o que falar. Amém, então faz, né? No outro dia, eu acordei com uma cidade no meu coração, na minha mente, Lebon Regis. Não sei se vocês já ouviram, que fica ali próximo de Curitibanos, ali na divisa. E eu falei, mãe, é Lebon Regis. Tá, mas onde é que tá essa cidade? Eu falei, mãe, não sei, vou procurar, fomos no mapa, procuramos e tal. Tu não conhecia a Não cidade conhecia. ainda? Veio no meu coração, acordei com essa cidade. Fui imediatamente na casa do irmão abençoado, o presbítero Michel, congrega até hoje em Timbó, em Indaial hoje. E aí procurei ele, expliquei a situação, Deus mostrou isso, o que tu acha? Vamos procurar a cidade, vamos lá ver o que Deus tem. Vamos, mas eu não conheço também. E achamos outro irmão, Edmilson, que hoje ele faleceu depois da Covid. Se reunimos nós 3 e partimos para Lebon Regis. De lá, Deus fez, talvez seria um outro momento para o podcast aí, Deus fez um trabalho, se cumpriu na íntegra a visão que eu tinha, e dali em diante não parei mais. Eu trabalhava no secular, porém eu fazia trabalho em 1 mês, eu arrecadava mantimento, roupa, brinquedo, 2 caminhão cheio, e achava uma cidade carente, e nós montava a equipe, ia lá, evangelizava, distribuía as coisas e voltava para casa. Na semana seguinte voltava ao secular. E aí depois começou a vir missão, e continuou, né, na verdade. E aí Deus, eu não era casado, aí casei, graças a Deus, né? Jesus foi bom também. E aí, propósito é missão, e a esposa tem que ter missão também, senão não dá certo. E aí casei, graças a Deus, com uma esposa com a mesma visão, e nós daí, o tempo é curto, mas nós casamos em 3 meses de crente, de casado, perdão, 3 meses. Nós vendemos tudo que nós tínhamos, conquistamos em pouco tempo ali apartamento, mobília e tal, vendemos tudo. E no 4º mês de casado, eu e minha esposa estávamos indo para Santa Isabel do Oeste, sem saber para onde, pastor, igreja, não tinha família, não tinha conhecido. Deus colocou para nós ir fazer missão itinerante, voluntário, viver pela fé. E aí saiu eu e minha esposa contra Deus e o mundo. Deus não, né? Contra a igreja, a família. Deus estava mandando contra a família, contra a igreja, departamento, irmãos, todo mundo. Resumindo, da parte do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, ninguém. Lutaram contra e lá vai eu. Eu e minha esposa pegamos o ônibus de Timbó, direção a Santa Isabel do Oeste. E aí lá começou. E como é que veio parar em Coronel? Aí a gente ficou 1 ano e meio em Santa Isabel do Oeste. Quando eu digo viver pela fé, viver de uma forma itinerante, é ao contrário do que a gente hoje ouve. O itinerante hoje, ele vem pregar na igreja, porém ele tem um trabalho secular, ou então ele vende material. Sim. Acaba o culto ou oferta, e você... ou oferta, forma, ou né? ele fica pregando. Sim. Nas igrejas ele recebe oferta, vende um material, uma Bíblia, Sim. alguma coisa que tem, e vive.
Eu vejo mais como uma obra autônoma, não como itinerante. Eu, no meu caso, eu ficava na cidade, eu não saía, eu ficava trabalhando integralmente na cidade, na igreja, evangelizando, ganhando alma, pregando na rua o dia inteiro, e eu esperava Deus cuidar de nós. Então, literalmente, eu vivi pela fé. Não eu e minha esposa. Nós não tínhamos filhos na época, hoje nós temos 2. E nós vivíamos, eu saía evangelizar, e eu até ontem indo para uma congregação com o irmão, ele perguntando como é que é a nossa história, eu falei, sabe o que é viver pela fé? Eu saía evangelizar de manhã cedo. Eu saía em torno de umas 7 horas da manhã, social, que nem os mormons, não sei se já ouviu a história dos mormons. E eu saía, evangelizava até meio-dia. Aquilo que Deus provesse para nós até meio-dia era o nosso alimento, para nós almoçar. E a porção é o manazinho do deserto. Sim. Né? A história de Israel era aquela porção. E por muitos anos eu não entendia, mas por quê? Não tinha esse, não tinha um detalhe, tem um restinho. Era aquilo ali, era um ovo. Da tarde. E não era nada programado. Eu ia evangelizar, eu ia fazer a obra, eu não pedia. E as pessoas sentiam, eu senti de te dar um ovo. Eu senti de te dar uma caneca de arroz. Eu senti de te dar 3 bolachinhas. Daí eu chegava em casa, nós fazíamos o café com aquilo que tinha, de tarde já não tinha. Daí o que eu tinha que fazer? Volta a evangelizar. Então, resumindo hoje, Deus fez a gente entender que Deus só deixava nós comer se nós trabalhasse. Então, assim foi dia e noite, por 9 anos seguidos. Né? Agora que a gente está integrado na obra, ganhando um salário, mas por 9 anos nós vivemos assim. Daí de Santa Isabel, que aconteceu a questão da ida para Coronel, que Coronel não é meu último campo, né, ou meu único. Aí um pastor que na época congregava comigo, jubilado, o pastor Paulo Coelho, perdão, veio pregar em Coronel e daí comentou de mim. E Coronel estava precisando de um obreiro, missionário e tal. E daí me indicou e tal, falou com o pastor Leozir, daí voltou, mencionou e de fato o pastor Leozir me ligou, não conhecia o pastor Leozir na época e pediu para mim pregar, só pregar, para mim ficar uma semana. Mas nem dinheiro para passagem eu tinha. E aí a gente veio, conseguimos ali pedir um dízimo pro pastor lá, pastor, me faz um empréstimo do dízimo da igreja aí, porque eu preciso ir lá e eu não tenho. E aí o pastor, na época, o pastor José Paulo, hoje é aposentado de Criciúma, jubilado, ele me deu a oferta e eu fui para Coronel. Na expectativa, minha mente durante essa uma semana é que Deus me ajude, que no final eu consiga oferta para eu poder voltar para casa e devolver o dinheiro do dízimo da igreja. E aí Deus abençoou, o pastor fez o convite para nós e daí nós topamos e fomos para Coronel. Mas daí depois a gente saiu e agora eu retornei, né? Sim. Porque o pastor ficou ali numa situação e ele pediu para mim voltar. Mas daí depois fomos para Palmitos, onde trabalhamos com o pastor Jairzinho de Souza, e aí agora estamos de novo em Coronel Freitas. Quanto tempo ali em Coronel já? Essa última vez? Agora vai fazer 10 meses. Mas eu trabalhei 5 anos ali. Bem... 5 anos ali. Bastante? Meu Deus. Tu tem quantos anos? 30. Meu Deus do céu. Como assim? A gente sabe o que é. Esse tempo também a gente pediu o do Sério? Pinheirinho ali. Também Parece mais novo, cara, mas é só... Cara, ele foi falando. Falei, meu Deus do céu, os caras têm uns 60 anos já. Não é possível. Agora por isso que eu te pedi, o cara... Foi. É que nós saímos muito cedo e minha esposa, é lógico que não é a visão da sociedade de hoje. Mas se você for falar com os pastores mais antigos, com quantos anos você casou? Eu tinha 19, minha esposa 15. É o padrão que você vai ver dos pastores mais antigos. E de fato eu levei muito na risca isso. A minha esposa casou com 16. Né? Então hoje nós estamos mais avançados, mas é porque a gente saiu muito cedo, né? Nossa, saíram bem cedo. No caso, a minha esposa, ela vai me ver, depois ela vai me brigar, mas era uma adolescente, digamos, né? Sim. Lógico, uma maturidade bem elevada, porque não é a idade que define. Porém, foi bem cedo. Ela casou, primeiro casamento, só teve eu, graças ao bom Jesus, só teve eu de namorado e, lógico, marido, né? E aí, dali em diante, ela topou. E pegou e se bandearam daí pra missão. Não tem como eu explicar para vocês a questão da nossa vida, porque isso aqui você pode chamar hoje ou daqui em diante uma porcentagem muito grande de pastor, obreiro e missionário, e você não vai ver a mesma história que a nossa. Sim. Muitos pastores vão dizer, mas eu também vivi dessa forma. Viveu 3 meses, 4 meses, depois a igreja já começou a sustentar nós, fomos 9 anos. Vivendo integralmente na igreja, de não ficar dependendo de uma oferta, de uma pregação fora. Era ali. Se os irmãos, Deus usasse alguém, e quantas vezes a questão da igreja, irmãos da igreja, falam assim, tem que trabalhar, porque tu acha que vai cair sacolão do céu. E eu falei, vai cair. Nós acordávamos de manhã com vontade, eu vou desistir, eu tenho profissão, eu tenho emprego, eu tenho família, cidade grande e tal, eu vou voltar. Aí daqui a pouco, do nada, nós na frente de casa, nós comentando, eu e minha esposa, que nós nunca pedia. Nós conversava,
em questão de segundo, que a gente pensando em parar, porque a murmuração é muito grande, pessoas não entendem a questão ministerial de algumas pessoas. Pessoas pulavam o muro, saíam no meio do mato. Nós nunca tinha visto, e chegava assim, ó, eu vou falar literalmente, jogava comida, sacolão, quilos de arroz, de feijão, coisa básica, nada de, né, de essas comidas mais modernas. Daqui a pouco a gente parava assim, não é para parar. E assim, a gente pensava, daqui a pouco vinha, Deus supria. Nós vivemos por anos fazendo missão, que nem o povo de Israel, vendo literalmente Deus suprir. Sabe o que é suprir? Não é assim, eu vou lá, é que nem eu falei esse dia na igreja, tu tem fé? Tenho, mas se eu orar pra você ser curado e você não for na hora que tu vai fazer, eu vou na farmácia. Comprar um remédio. Entende? Você, tipo, crê e não crê. Se caso não der certo, eu tenho aqui um paracetamol, paracetamol no bolso. E é a realidade de muitos de nós, não, nós literalmente, nós vivíamos e nós cria. Passamos prova, meu irmão, se for falar em questão financeira, tem um testemunho que eu conto muito na questão do nosso ministério com a minha esposa, antes nós temos os filhos, nós passamos 2 semanas inteiras comendo manga do pé. Me confortou, depois que eu passei por isso, que um dia eu estava lendo a história dos pioneiros da Assembleia de Deus, e Gunnar Wingre e Daniel Berg também comeram manga. Eu falei, então nós estamos no mesmo... Se eu chegar onde eles chegaram e o que eles fizeram, meu irmão, eu continuo comendo manga. E Deus, e muitas pessoas questionaram, mas como é que pode ter filho de Deus? Aquela teologia de prosperidade que eu particularmente sou contra. Sim. E comendo manga. Eu falei, irmão, sabe quando que eu ia questionar Deus se não tivesse manga no pé? Só que o extraordinário é que você vai hoje passando Isabel do Oeste, que foi nesse período que nós passamos isso, e você vai na Nossa Senhora de Fátima, você vai na casa da irmã Odila e do irmão Davi, onde é que eles alugaram para nós na época, e tá lá o pezão de todo, gigante o pé de manga. Depois que nós saímos daquela casa, nunca mais deu manga. O que você entende com isso? Pô, nós estamos lá, só tem manga para comer, a gente come manga, a gente sai de lá e nunca mais dá manga. Pô, tá visível o que Deus fez. Então a nossa vida, nosso ministério foi cedo, né? Foi tudo pela fé. Como que vocês saíram? Vocês são loucos? Bem louco mesmo. Literalmente se concretiza o que muitos pregadores coach por aí falam, loucos por Jesus, tal. Mas tu é louco por Jesus, mas quando precisa fazer loucura, tu não faz, né? Tu é louco pra ir na igreja no domingo. É a loucura de hoje, né? Nós não, fomos loucos por Jesus, pelo evangelho, pela pregação, por ganhar alma, pela missão de viver o evangelho. O testemunho que nós contamos hoje não é o que você viveu, é o que eu passo. Então a gente não está contando invencionice, nós temos testemunho, pessoas que acompanharam. Um dos meus irmãos que vão ver, o irmão José, que está hoje morando nessa cidade, veio morar com nós e converteu lá em casa vendo o que Deus fazia. Minha esposa demorou anos para ter uma máquina de lavar roupa, lavava no chuveiro. Nós não tínhamos, eu vou usar essa expressão aqui, nós não tínhamos máquina de lavar, não tínhamos pia, nós não tínhamos mesa, nós tínhamos uma cama. Na sociedade é extrema pobreza, extrema. Nós estávamos vivendo o melhor de Deus, sabe? É de você estar ali, Deus se manifestando todo dia. Então isso hoje, entre aspas, a gente sente falta. Entre aspas, né? Esse dia meu irmão me ligou, cara, que saudade, né? Que esse período eu falei, irmão, melhor agora, tá melhor agora. Mas foram momentos extraordinários na missão. Departamento missionário, vivendo literalmente pela fé. Nossa chamada é isso aí, é missão, é loucura, é coisa que não é normal. Não é normal. Um dia, um pastor, nós estávamos em uma cidade, não vou lembrar onde é que nós estávamos, e nós conversando, eu contando testemunho, e as pessoas querem entender, e eu não consigo explicar detalhes, né? Daí o pastor chegou no momento que eu vi que ele parou, ele começou a me olhar, e ele falou assim, eu vou te responder por que vocês saíram de Timbó para a missão. E eu falei, pastor, me faz entender. Porque hoje eu, com 2 filhos, com uma família estruturada, eu digo, na questão de pessoas, né? Eu não faria. Eu não faria isso hoje com filho. Eu e minha esposa faria, porque daí é só nós dois. Qualquer canto você dorme. Com filho é diferente. E o pastor olhou pra mim e falou assim, sabe por que vocês saíram? Porque Deus cegou vocês. Cegou. E de fato, hoje eu olho assim, a única forma de eu responder, Deus me fez não enxergar. Não enxergar que você precisa de um trabalho e um salário. Deus não me fez eu enxergar que eu preciso de família perto. Deus me fez enxergar que eu não preciso estar numa empresa ganhando algo para poder sobreviver. Só tem essa resposta. Deus cegou nós para a obra missionária. Não é com todo mundo. Mas é que nem aquilo ali que você comentou ali, né? Que muitas pessoas criticam mesmo. Você não é o Deus, dono de tudo, e não sei o que, do ouro e da prata. E eles acham que realmente todo crente ele tem que ser muito bem de vida. Senão Deus não está cuidando. Né? Ele tem que estar na melhor casa, no melhor carro, com a melhor roupa, senão Deus não está cuidando. Só que muitas vezes não. Eu acho que
as maiores experiências, pelo que a gente escuta aqui, hoje eu não passei, né, essas experiências assim de viver tipo, 100% pela fé, né, a gente tem o trabalho, a gente se mantém em tudo, vai na igreja, crê, lógico, mas sabe, as maiores experiências que a gente escutou aqui de pessoas que vieram conversar, é justamente isso, cara, sair sem nada, não pensando em nada, e crendo que Deus, ele vai, e são as melhores experiências, que a gente fica assim, sabe? Por isso que eu te pedi a tua idade, porque tu entende que tanta coisa assim que você viveu em pouco tempo, dá pra se dizer, porque daí eu me comparo, né? Eu tenho 30 também. Eu falei, 30 anos eu fiz o quê? Acabei de montar a luz na igreja. Não, mas tu entende que... E pessoas realmente que querem viver experiências extraordinárias com Deus, cara, tem que abrir mão do ordinário, que a gente fala, abrir mão do natural para viver o sobrenatural. E pouquíssimas pessoas, eu acho que hoje ainda é mais difícil ainda, pessoas venderem tudo e saírem para a missão. É mais difícil aquela segurança, aquele medo de faltar alguma coisa que não é, parece que a fé não é o suficiente para viver aquilo ali, né? E as pessoas olhando de fora, até dentro da igreja também. Acho que o missionário, ele tem que estar sempre por cima, não passando dificuldade. Mas eu acho, cara, sei lá, mas se a pessoa sai com todas as condições necessárias, ela não vai viver, sabe, perto de Deus, eu digo, né? Não vai viver aquela experiência, assim... Tem a visão também que muitos têm de que ou é dessa forma ou então é o inverso. Se é missionário, tem que passar fome. Né? Tipo assim, não pode acontecer no momento de Deus, tipo, não, vamos abençoar um pouquinho, né? Vamos dar um salário, pelo menos, para ele viver com a família. Não pode, tem que continuar assim. Por anos, eu passei em campos, eu trabalhei na missão, vai fazer 11 anos que a gente está aí, de pastores que tinham oportunidade, eu vou falar porque eu não tenho, como é que eu vou dizer assim, a gente não pode omitir, de ter a oportunidade de te dar uma vida melhor, de você não se preocupar com alguns detalhes e focar em outros lados. Não, mas já que ele tá assim, deixa assim. Né? Tem muitas pessoas que podem melhorar. Já que tá se virando, Deus tá cuidando, pra que eu vou arriscar e dar... né? Então, vamos se prevalecer da fé dele. E de fato isso tem. Se deu hoje... Deus abençoou, sempre abençoou, mas hoje uma questão mais, Deus está suprindo, porque nós temos filho, a preocupação de um pai e de uma mãe, quem vai ouvir sabe que é uma realidade, muda. Não estou preocupado comigo, a gente passou e vamos continuar passando, mas daí quando você tem um filho ali puxando a tua perna, vi um picolé lá, vou usar a expressão agora no calor, e tu não tem, muda, e tu fica mais abalado. Mas tu não tem fé, tu tem, mas aí tu tem uma criança ali no teu pé, que é teu filho, e é diferente. Então hoje tem muita questão assim que as pessoas não podem ver o missionário ter uma camisa melhor. Tem que ter a furada. Vou ter que esperar um irmão levantar e doar. Eu passei em um campo, que eu não vou dizer o nome, que a gente chegou, a gente percebeu que a gente tem que ter uma visão também de reino, de entender que a gente não pode escandalizar. E a gente chegou num campo que a gente percebeu que o povo era mais tradicional, tinha uma visão mais, sabe... Não vou usar a forma que eu deveria falar, mas era tradicional. O Bleia, né? Bleia. Original. Aí, eu tenho até hoje, eu peguei meio que um trauma, eu não uso. Eu tenho um relógio de uma marca boa e tal, quadradinho, que eu gosto de usar relógio, mas agora eu não tenho porque eu peguei meio que um trauma. Por quê? A partir da hora que eu botasse aquele relógio, a igreja me vê diferente. Meu Deus. Opa, não é mais missionário. Como assim? Ele tem um relógio. Tá sobrando pra um relógio. Nossa, tá sobrando pro relógio. Nossa, olha o paletó dele. Nem vou ajudar, então. E por vezes eu tive que me justificar na igreja dizendo assim, irmãos, eu não comprei. Deus supriu por anos a minha irmã, que vai ver isso aqui, porque eu vou mandar para ela. Até num dos meus livros que eu escrevi, tá na dedicatória a ela e a sua família, meu cunhado, que por anos eu ia para Timbó, quando eu tinha um tempinho, visitava ela e ela mandava na loja e ela ia lá comprava o meu terno. Então Deus supria, só que as pessoas não achavam, não entendiam isso. Sim. As pessoas achavam, não, tu tá ganhando bem, né? Só que, chegava lá em casa, é outra conversa. Então as pessoas somente entendiam de fato quando chegava lá em casa. Então tem a visão também que missionário tem que sempre estar andando. É o tal da questão da humildade. Né? Eles interpretam a humildade como você andar pelado, descalço e com uma bolsinha pedindo oferta na rua. Sim. Mas se você fizer isso, é escandaloso. Mas se não fizer, tá errado. Então, o que é bom? O que é certo? Ou tem aquele ditado, né? O que é bom? O que é o certo? Qual que é a atitude correta? Sim. Se você faz de um jeito errado, se você faz do outro errado também. Então, nós sofremos muito com isso. Hoje nós estamos, assim, vamos viver, vamos continuar pregando o evangelho. E se Jesus der para nós, vou usar a expressão aqui, uma BMW. É lógico que eu não vou usar a BMW, porque eu entendo que a posição que muitos irmãos estão no nosso meio não tem uma BMW.
Então o que eu vou fazer? Eu vou vender e vou comprar um carinho bom para mim usar. Não vou também ostentar, mas a gente tem que entender que também se Deus deu, Deus deu. Ah, mas Deus dá caro? Deus dá caro. Só para ver como é que é uma questão, pessoas me questionaram agora faz 3 semanas, que eu apareci com um cara diferente na igreja. Eu sei que vai ter crente lá de Coronel, não, mas a gente entende, não entende, porque hoje é difícil você entender, Deus te deu um carro, mas como Deus deu o carro? Tu tem boleto para pagar. Não, Deus deu, cara. Faz 3 semanas que alguém me ligou, talvez depois eu cito o nome, me ligou e diz, tô te dando tanto para você ir lá comprar um carro para você usar. 100%. Aí as pessoas de fora vão olhar, mas como é que pode que cresceu tanto do dia pra noite? Pô, mas olha a história. Não que é um meio, não que a gente queira justificar que agora você pode ostentar, viver num patamar, né, totalmente desprovido da graça, né, mas Deus faz. Então não é porque é missionário que você não vai abençoar, abençoa. Né, a gente tem que ser um canal, se Deus fizer demais por mim, eu vou passar. Só que hoje a visão, infelizmente, é muito equivocada, né? A gente tem que olhar um pouco diferente, olhar de uma forma mais bíblica, né? E não muito pelo que a gente acha. Não, mas acho que a gente tá falando no podcast passado, que muitas pessoas elas não têm condições ou não têm a coragem de fazer missão. Que nem você, cara, você pegar a tua esposa, sair. Só que tem condição, tipo assim, não, eu tenho uma empresa na cidade aqui, eu conheço ele, por que não você fazer missão abençoando? Cara, isso aí pra mim também é missão. Você sustentar um missionário também é missão. Entendeu? Tu tá ajudando o nome, a palavra a chegar em outros lugares que ainda não chegaram. Exatamente. Tem que ter essas pessoas. Imagina, eu fico imaginando, se todo mundo fosse missionário e ninguém fosse empresário pra manter, ninguém tivesse dinheiro, cara, não ia, né? Deus vai suprir, que nem tu falou, sim, só que... Vai usar as pessoas. Vai usar as pessoas, Exatamente. só que eu acho que tem necessidades, assim, que nem do carro. Cara, se Deus tá vendo, tem uma necessidade de um carro, por que não usar uma pessoa, né? Não, esse aqui não mandei, mas eu vou usar no financeiro para abençoar meus filhos. Eu creio nisso também, que Deus abençoa pessoas para ter um financeiro muito melhor, para que esse financeiro abençoe outras pessoas, principalmente os missionários, né? E pessoas não entendem isso, às vezes, como a gente falou, né? O cara chega lá, tu acha, não, opa, tá ganhando demais. Vamos reduzir a oferta dele. Já tá. A pessoa pode dar, né, vou usar essa expressão aqui, vou dar um filé duplo. Pô, mas ele é missionário, vamos dar uma coxa sobre coxa. Cara, pode perceber Não que se essa visão... Não vamos dar porque ele é missionário. Dá uma sambiquira mesmo. Entendeu? Uma sambiquira, né? Nós estamos hoje vendendo sambiquira a um precinho bom, né? Vamos dar uma sambiquira, vamos dar uma coisa inferior porque ele é missionário. Pô, cara, como é que pode? Isso não faz sentido, né? Então, hoje, a questão do que a gente passou, que a gente vive, a gente continua vivendo milagre, né? Tá aí o cara agora, século XXI, né? Três semanas atrás, Deus fez, não pedimos, nenhum momento, a nossa história foi assim, ó, nunca pedimos. Eu nunca dobrei o joelho para pedir alguma coisa para Jesus ou exigir alguma coisa. Tá devendo, né? Deus Hoje vai fazendo. tá me devendo. Cara, tá ali, de repente, hoje olha assim, hoje o missionário tá andando de caro. É errado? Não é. Mas hoje a questão é assim, olha, alguns anos atrás eu andava, para nós fazer, abrir pão de culto, evangelizar, eu andava 30 quilômetros de subida no interior. E de volta, 30 quilômetros, caía a sola do sapato, de tanto que eu andava. Aí, tipo assim, as pessoas nunca vão saber. E outro detalhe que eu tenho, eu não uso púlpito da igreja, pregação do evangelho para contar testemunho. A não ser aqui, que é o momento próprio, a gente falar e tal, para as pessoas conhecerem, mas tipo assim, quem me conhece por tudo onde eu já preguei, livros que eu escrevi, eu não conto testemunho. Por quê? Porque eu acho que é muito mais importante, o que tem poder para de fato transformar a vida de alguém é a palavra. O testemunho não é uma regra de fé para você. Quer dizer que o missionário saiu, abandonou tudo e agora ele tem um carro, tá mais estável, então vou fazer a mesma coisa. Pode ser que dê errado. Porque nem todo mundo tem que vender tudo. Nem todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Tu tem que ter um chamado. Deus tem que, de fato... tu tem que estar preparado espiritualmente ou não. Ou é algo divino, né? De você sair e Deus fazer. Com quantas pessoas fizeram o que eu fiz? Então não é uma regra que eu vou pegar, contar esse testemunho na igreja, dando uma indireta que você que tá aqui me ouvindo, né? As pessoas não tem que também, não. Mano, vai virar o quê? Eu fiz, tu tem que fazer dever. Meu Deus do céu, vai virar um escândalo, né? Vai virar uma loucura. Talvez de 30... Todo mundo vira missionário pra ir, ninguém... De 31, talvez vai dar certo. Né? Até hoje, eu vou mandar pra todo mundo lá em Timbó. Tem uma porção de crente me esperando voltar pra Timbó mendigando. Porque falaram, é impossível. E aos olhos naturais, eu concordo com essas pessoas. É impossível, não tem como você chegar para um dono de uma empresa, uma pessoa que não tem uma visão cristã, uma fé centrada em Cristo, dizer que eu vivi. As pessoas não entendem.
Não adianta, não vão entender que eu não ganhava auxílio de ninguém, não ganhava ajuda da igreja, questão financeira. Sim. Como é que eu pagava aluguel? Eu tinha que pagar aluguel. Mas daí a família te ajudava, tá ali meus parentes que depois de tempo, hoje meus pais, agradeço, são bênçãos, sempre têm investido, mas nós não ganhava R$ 1. E nós não vendia material, nós não saía pregar para ganhar oferta, nada. A gente Meu ficava, ninguém conhecia nós, irmão. Como que Deus fez nós chegar aqui, em Chapecó, a pastora Alana conhece nós, Sim. tu faço parte da Umadesp, da coordenação. Como que Deus fez? Irmão, foi Deus, não tem como explicar isso. Só que é uma questão assim, a sociedade não entende. Então eu também não questiono porque nem eu não entendo. Não vou saber Verdade, não explicar vai. direito. A gente prega sobre Abraão, Abraão saiu, aquela coisa errada toda, Abraão escolheu o deserto, irmão. É Abraão. Quantos Abraão tem na Bíblia? Nenhum. Por isso que eu digo, né? A pregação, esse dia eu fui constrangido com determinada igreja sobre a pregação do evangelho que eu preguei sobre. Eu falei agora com o irmão Anderson, o evangelho vai te custar tudo. Vai te custar tudo. O evangelho vai te custar de que sentido? Que na cruz do Calvário, e pessoas até hoje da igreja não entendem isso, na cruz do Calvário, Jesus, ele não comprou só a sua salvação. Esse foi o principal, primordial, a salvação garantida. Mas junto, na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo, ele adquiriu como dele tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que a gente ainda vai ter. Ah, então quer dizer que eu tenho que vender tudo? Não, não é isso. É você deixar aqui. Isso aqui não é meu. E a hora que ele pediu, eu dou. Isso é te custar tudo. Você tem que entender que nada é teu. Eu brinco muito que você vai lá, compra um carro, paga à vista. É teu. Entre aspas, mas não paga o IPVA ou o licenciamento. Já. Ah, a casa é minha e eu paguei, tá escriturada, mas não pago o IPTU. Então, na verdade, a gente não tem nada. E o cristão tem que entender que o dinheiro que você tem na conta bancária, na poupança, não é teu. Não tô falando que você tem que dar para missionário, né? Tô falando, não, investir no reino. Se nós soubermos usar aquilo que a gente tem em prol do reino, da pregação do evangelho, numa visão cristocêntrica, vai mudar. Só que hoje, infelizmente, muitos estão... Eu vi uma... Aqui em Chapecó, num simpósio que teve, acho que faz uns 2 anos, e eu vi uma imagem de um irmão que foi se batizar, novo convertido. Daí mostrou na imagem, na ilustração, o pastor batizando o irmãozinho. Aí ele debaixo da água, na ilustração, mostra a mão dele do lado de fora, com a carteira. Porque, tipo, tudo Jesus tem direito, mas na questão financeira não tem. E eu acho que não é isso. Não é questão de entrar em questão de oferta e tal. É questão de a gente entender que o evangelho é isso aí. Tá tudo ali, é tudo de Cristo. A hora que ele pediu, o que tu acha de tu dar o cara pra missão? Não para um missionário, pra missão, pra investir, pra ganhar uma lá no Japão, onde os cristãos estão sendo perseguidos e não tem condição. Cara, sabe que é mesmo? Não é meu. A gente vai lá e faz. E hoje nós estamos precisando, lógico, não usando o contexto das bagunças que tá por aí na questão, mas o povo precisa entender o que é missão de verdade, o que é investimento no reino. Não é aqueles, 2 pila por semana, num custo tá bom já para missão. Não tá bom. Nós temos outras pessoas que, assim como eu, estão precisando que alguém tenha visão, né? Entender o que é de fato missão, e a gente tá aí. Mas acho que até também a gente vive muito isso. Eu acho que a missão também, comento fora, né? Que a missão também ela não é só fora da tua igreja. Cara, hoje na nossa congregação ali, estruturalmente a gente vê que falta bastante coisa, assim. Até brincou da iluminação ali. A gente viu, cara, é uma coisa que fica melhor, que fica mais agradável, porque a pessoa quando entra na igreja, ela tem que se sentir à vontade. É confortável, né? O mínimo de conforto tem que ter para você ficar ali, né? E a gente falou com o pastor e falou, se vocês conseguirem, minha autorização vocês têm, vão atrás. Eu tenho umas outras prioridades, né? Que é algumas outras Deu coisas uma semana, né? Ele falou, mas vão atrás, se vocês conseguirem, tem a bênção, vai lá. Cara, deu uma semana, a gente tava com a iluminação totalmente mudada na igreja. Cara, a gente foi num sábado, a gente foi às 10 da manhã, saiu de lá às 11 da noite. Porque no domingo já ia ter escola dominical e domingo à noite já o culto. Eu falei, não vamos deixar isso aqui pra trás. Cara, e a gente fez. E eu sinto muito... às vezes, quando a gente vai visitar algumas igrejas, que a missão ela pode ser feita ali, que nem você falou. Você pegar a tua oferta, pegar um dinheiro um pouco a mais, e você ofertar, dar um banco para a igreja, uma cadeira diferente, entendeu? Você dar um microfone para a igreja, isso aí também é missão. Exatamente. E às vezes a pessoa acha que missão é pegar o dinheiro daqui e mandar lá, sei lá, para Cuba, para Argentina, não sei. Cara, tu tem a tua igreja ali, e eu sinto isso dentro da minha congregação, que a minha ajuda missionária é a congregação. É aquilo que eu falo, né? Aquelas 4 paredes ali, eu tenho que ajudar ali dentro. Tem muita coisa. Já ajudei fora, ajudo ainda, pago o carnezinho da missão, tenho, mas assim, eu sinto falta de algo ali,
sabe? Eu olho para aquilo ali, eu e o Júnior principalmente, a gente olha e não, cara, tem que trocar aquilo ali. Tem que mudar isso aqui. A gente passou o outro final de semana retrasado, antes da luz, a gente passou o dia inteiro lá também arrumando o som. Não, tá ruim. Vamos lá. A gente desmontou tudo, montou, puxou cabo. Entendeu? Aquilo ali pra mim também é missão, porque o irmão ele chega lá, cara, tá tudo bonitinho, tá tudo funcionando, entendeu? A iluminação ela tá mais agradável, tá menos branco, tá doendo o olho já, de tão branco que tava assim. Então, assim, tá um pouquinho mais neutra, tá um pouquinho melhor. O som, a banda também já gostou, o retorno tá um pouco melhor, não tá tão alto, né? Agora a pregação ali também, né? O cara pega o microfone também, ele tem um retorno melhor. Cara, então isso aí também é missão, sabe? Eu sinto isso, eu vejo também a importância e muitas pessoas acham que missão é só lá fora, né? E uma coisa que a gente fala, que o primeiro campo missionário é o quê? É a casa, é a família, não é você sair lá fora, né? E muita gente se preocupa lá fora e esquece da casa. Esse é o meu ponto de vista também sobre missão, assim, Tem né? vários, né, pontos de vista, na verdade, da missão. Né? Esse Tipo... Já... É isso daí. É que tem... Ninguém vai ser igual, vendo assim. É que Porque senão... a missão é lógico, entre todas essas questões, eu sempre vou dizer se a casa está bem cuidada, se você está numa casa bem cuidada, automaticamente vai sobrar. Sim, Se você está na tua congregação, na tua igreja, e a igreja é missionária, você vai ter para sua e você vai ter para expandir. Sim. Quando eu digo missão, é claro, entre todas essas questões de manutenção da igreja, a mão de obra é missão, o investimento monetário é missão, o investimento evangelístico e espiritual é missão, a oração, quando você nem sai de casa, é missão. Quando você entende, eu digo muito que existe até a oração que Deus não recebe, bíblica. Quando você dobra os teus joelhos e você, Jesus, obrigado por tudo, perdoa todos os meus pecados, não dá nome para pecado, mas que seja, e abençoa todo mundo, amém. Cara, tem alguma coisa errada. Nem a tua missão tá subindo, imagina se vai subir uma oferta. Se você ora desse jeito, você acha que é oferta, você acha que é mão de obra, você vai dar, você não vai dar. O que eu digo, a missão, ela tem vários pontos, tem várias linhas, tem vários horizontes. A missão mais que eu foco, além da mão de obra, é a tal da... Eu me lembro que há uns anos atrás, o pastor é uma literatura muito cristã, e foi chegada à conclusão mais ou menos assim, ó, que os cristãos ensinaram o povo a ler. Se você for estudar dentro da igreja católica, quem de fato ensinou o povo a ler? Os cristãos ensinaram o povo a ler. Os comunistas distribuíram literatura. Hoje, a maior denominação, eu não vou usar aqui porque eu não sei se pode, que não é evangélica, não tem a mesma visão nossa, linha de teológica, a maior comunidade que não é cristã, mas se diz que é cristã, que mais distribui livros no mundo não somos nós. Hoje nós temos portas abertas, não sei se já ouviram falar, que é um pastor que teve uma visão e ele começou, vou usar clandestinamente, distribuir bíblias em países fechados. Hoje a igreja nem tem essa visão. Por quê? Eu digo na questão mais espiritual, evangelística, né? Sim. A visão da mão de obra, da tua igreja é importante, mas eu digo mais na questão salvação de almas. Sim. Hoje nós não... Por que a minha visão não é só fora? Começa aqui, por isso que Jesus falou, começa em Jerusalém. Aí quando Jerusalém tá ganho, tá todo mundo convertido. Aí Pedro escancara as pernas pro alto, pega uma rede. Acabou. Tá de boa, agora nossa casa tá top, cara. Nós Fechou. temos, né, usar o ambiente, agora a luz, o retorno, tá tudo certo. Daí Jesus vem lá, aparece para Pedro. Atos, os apóstolos vão conhecer a história. Dá uma visão para Pedro, daquele lençol com os animais imundos e tal. E aí Pedro, eu não vou comer isso, porque eu não tinha entendido, né? Achou que era para ele comer. E de fato era na visão. E aí Pedro argumenta, Deus, eu não vou comer isso aqui, animais impuro. E aí Deus se manifesta e responde, Pedro, não torna imundo aquilo que eu santifiquei. Não eram os animais, não era a liturgia da mesa, era nações. E aí Pedro vai entender que a pregação não é só para sua casa, a pregação é para fora. E aí começa a se expandir em Atos 9, 8, uma perseguição, e os crentes são obrigados a sair de Jerusalém e pregar para os gentios. Dali em diante a igreja começa a se expandir. Hoje, eu digo assim, ó, o Brasil não tem como a gente dizer que existe ateu. Eu não creio em ateu. Tu vai entender por quê. Por que não existe ateu? Se você pegar um ateu, se tiver ateu me ouvindo, você faça o teste. Pega um avião e quando você estiver lá em cima, eu não sei quantos mil pés de altura, você pode, quem sabe, faça isso na tua cabeça. Você que é ateu, que não acredita, indiferente, e imagina assim, tá lá em cima, daqui a pouco a aeromoça pega o telefone lá, que fala lá, o negócio, que eu nem sei, que eu não andei de avião,
E ela fala, gente, rezem, porque o piloto morreu. Você acha que se tiver um ateu lá, ele vai fazer o quê? Oh, eu não creio em Deus, deixa cair o avião. Irmão, você vai rezar para 300 tipos de Deus que estão na tua cabeça. Então não existe ateu. A visão que eu tenho hoje é o Brasil, eu digo numa questão nacional, deveria focar mais fora. Por quê? Na China hoje, vou usar a Índia, menos de 1% é cristão. Nossa. Quem que não é cristão hoje aqui, que não se intitula cristão no Brasil? Todo mundo. Nós tivemos um presidente agora há pouco tempo que ia no culto, a nação via ele na igreja. E ele citava versículos bíblicos. Agora nós temos a Índia que menos de 1% é cristão, conhece o evangelho. Não, nem sequer ouviu de Cristo. A responsabilidade da igreja, quando eu digo na questão de fazer mais para fora, começa aqui, saia da tua igreja, prega o evangelho, mas não se esqueça que lá fora nós temos pessoas que não têm o que nós temos, que se chama Bíblia. Nós temos ainda algumas nações que nem sequer chegou o exemplar na sua tradução, no seu idioma. Nossa. E eu falo muito hoje, nós precisamos mudar os horizontes na questão de chamada. Hoje, Deus te chamou para ser pregador. Deus chamou para ser cantor. Pregador, cantor, ou pastor, ou pedreiro, que hoje evangelista é pedreiro. É isso aí. Gente, vai focar, precisamos de políticos cheios de Deus, com visão de reino. Precisamos de tradutores e biblistas que vão traduzir, vão se especializar no idioma e dizer, a partir de hoje o meu chamado é traduzir a Bíblia para esse idioma que não chegou ainda. Entende? Não, hoje a minha oferta vai aqui, mas eu vou achar uma instituição que está indo onde a gente não pode, e eu vou dar 10 pila para comprar uma Bíblia, e uma pessoa vai pegar um exemplar da Bíblia lá. Eu nunca me esqueço de uma senhora, a Portas Abertas divulgou uma matéria de uma senhora que recebeu numa comunidade uma Bíblia, numa aldeia, numa nação, não me lembro agora o nome da localização bem exata, mas não tinha, chegou só um exemplar que sobrou. E eles entraram lá e deram a Bíblia. E deram para essa senhora porque era mais idosa. Sim. Né? E ela fez o quê? Aquilo ali me marcou muito. Por isso que a minha visão de reino é isso aí. É Bíblia, é palavra, evangelho, é salvação. Ela pegou a Bíblia e todo mundo assim para ela. Será que ela vai ler para nós? O que ela vai fazer? Vai levar para casa? Todo mundo queria um exemplar. Nós temos exemplar aí, temos 10 Bíblias em casa e não lemos nenhuma. Ela pegou aquela Bíblia, ela abriu, folheou e todo mundo na expectativa. Daqui a pouco ela pegou, rasgou um pedacinho de um texto da Bíblia, dobrou e colocou no bolso. E ninguém entendia nada. Daqui a pouco ela pegou, fechou a Bíblia e passou. Todo mundo, mas a Bíblia da senhora, não. Esse versículo aqui tá bom para mim, porque eu nem sequer sabia que existia. Então eu vou decorar esse versículo aqui até eu morrer. E aí foi se passando. Aquela Bíblia serviu para todo mundo, cada um começou a rasgar um pedacinho de um versículo bíblico, de um texto da palavra, e guardar e passar para que todo mundo tivesse acesso às escrituras. Então, eu vejo que missão é isso. Você serve na tua igreja, e quando a comunidade começa a servir, começa a entender o que é reino, o que é pregação, daqui a pouco vocês vão olhar assim, cara, não tem mais onde a gente investir aqui. Sim. Tá tudo certo, vamos lá, vamos achar alguma coisa. Vamos pegar essa mão de obra, manutenção, e vamos ali para Marema, vou usar o nosso contexto aqui da nossa região. Pastor Ariel tá lá com uma entrada, meu Deus do céu, só Deus na causa. Tu acha que ele tem condição de ir lá e comprar uma televisão que nem essa? Não tem, aí vocês estão bem aqui, vamos lá. E aí você vai entender, daí vai acontecer de fato o que aconteceu em Samaria e Judéia e até os confins da terra. É esse evangelho, sabe? O pessoal tem ali, dos jovens aqui da Assembleia, o Doe Suas Férias. Eu vi, você já viu? Cara, aquilo ali é top. É muito legal, cara. Eu digo assim, eu elogio, é top, mas o que a gente não pode ficar estagnado, tá bom. Ah, não, já estão fazendo. Fazer uma vez por ano. Eu acho terrível quando você, que legal que eles estão fazendo. Tá aí, mulher, vamos lá também? Não, deixa. Não, eles estão fazendo. Estão fazendo, né? Não precisa uma vez por ano, dão uma casinha, reformadinha pra matar. Já tem bastante Mano, a gente tem muita mão de obra, tem vocês aqui que é um exemplo, tem quantos em Chapecó? Que hoje é a nossa capital aqui do Oeste. Sim. Gente, quanta gente que... Gente, não tem como explicar. A gente podia estar muito longe. Verdade. Podia estar muito mais longe do que a gente está hoje. Se a gente não limitar, né? Eu digo muito, tem a questão... Eu me lembro que um pastor um dia, ele colocou uma placa assim, na porta de saída dentro da igreja, em cima. Ele colocou uma frase que se você pegar, qualquer um entender isso, vai mudar o conceito de missão. Quando você sair da igreja... Era óbvio, né, que você ia ver aquela placa de todo tamanho em cima da porta. Daí tava com a frase dizendo o seguinte: a partir do momento que você sair dessas portas para fora, você entra no campo missionário. Ou seja, não é dentro da igreja, é ali do lado de fora. É pro teu vizinho, é no teu ambiente de trabalho. É lógico, eu digo, começa aqui. Tu tem que fazer.
Tem muitas pessoas que é o inverso. Aí nesse contexto que eles fazem o que é melhor você fazer fora, onde ninguém te conhece, do que na tua cidade. Porque na tua cidade o povo sabe quem tu é. Aí você é um velhaco, você não paga, você brinca com a esposa, você bate no cachorro, só pra todo mundo. Como é que você vai evangelizar teu vizinho? Sim. Por isso que Jesus fala, comece em Jerusalém. Porque ali o povo te conhece. Quer saber quem é de Deus mesmo, missionário que prioriza o evangelho? Ele começou na sua cidade. Aí você pode ligar lá, como é que é o Zarbá? Esse aqui, o povo conhece ele, a sociedade, a rua conhece ele. Tem pessoas, olha o que eu vou dizer, que o mundo inteiro conhece na igreja, no ambiente cristão, mas o vizinho nem sabe o nome dele. Cara, é estranho, né? É estranho, porque a gente fechou demais o evangelho, né? O evangelho é pra dentro da igreja. Pregador, itinerante, pregou pra 1 milhão de pessoas, 1 milhão de crente, não 1 milhão de pessoas. Aí é complicado. Mas aquela questão que tu falou, Jonathan, que na verdade hoje existe um padrão na igreja que ou você é pregador, ou cantor. ou cantor. Levita, né? Ou se você é completo, que eles falam, você é pregador e cantor. Meu, daí e se toca, meu irmão. Não, daí tchau, né? Não, mas eu vejo que só tem esses dois, sabe? Só isso. E, cara, é um negócio que não tem lógica, porque daí, imagina uma igreja cheia de pastor, cheio de... Brigando por oportunidade. Né? Exatamente. Daí, quem que limpa a igreja? Quem que sai pra fazer evangelismo? Quem que cuida do som? Quem que... Não tem. Eu me lembro de uma É história, uma confusão. usando esse contexto de uma irmã, eu não vou citar o nome dela para não constranger. É lógico que ela já contou como testemunho, não é meu, não foi eu que passei, mas ela contou onde eu estava. Ela estava naquele nível, esposa de pastor, que esposa de pastor tem que estar ali, do lado, sentado, sendo servido, aquela coisa toda, apalpado e presente, aquela coisa. De um dia, ela sentiu de Deus, vendo no coração dela, Deus não levantou ninguém, mas ela sentiu o desejo de sair da posição que ela estava lá em cima e descer e ver a questão do ambiente de culto, da visão dos membros da igreja. E ela pegou e desceu. Daí ela pegou e foi para a porta recepcionar, porque ela não fazia, porque ela era esposa de pastor. Esposa de pastor não fica recepcionando, tem recepcionista para isso. E aí foi indo, daqui a pouco foi mais fundo. Deus começou a ministrar no coração dela que ela tinha que deixar a irmã que limpava a igreja de folga naquela semana e ela ir. Mas na mente dela, de acordo com o que Deus estava ministrando, era só por um período e tal. Daí no primeiro dia que ela vai limpar a igreja da semana, ela tá lá sozinha, ouvindo louvores e tal, limpando, meio assim, né, meio descontente, né, tá lá. Daqui a pouco entra um passarinho dentro da igreja. E aquele passarinho começa e tal, quem já viu quando o passarinho dentro de casa, ele não consegue sair, é difícil, tem que ajudar, muito difícil ele conseguir sair. Fica batendo na janela, tem uns que até morrem, fica de tanto bater, eles acabam morrendo. E aquele passarinho entrou e não conseguia achar a saída de volta. Daqui a pouco a irmã, ela olha para aquele passarinho e ela diz bem assim, que bobo esse passarinho. É só se abaixar um pouco e passar pela porta. No que ela falou isso sobre o passarinho, o Espírito Santo desceu na igreja e falou, e por que você também não desce um pouquinho mais? Nossa. Acabou. Até hoje, eu acredito, nunca mais falei com ela, deve estar limpando a igreja. Por quê? Porque a gente priorizou. Não, é lógico, nós temos que ter pessoas que também entendam isso. Sim. Não só ela. Mas ficou uma questão assim que a igreja precisa entender que não é só pregador, não é só pastor. Ai, todo mundo tem que ser pastor. Mas, gente, se eu não me engano, teve não sei se foi meu vô. Pode ser que eu esteja equivocado. Se meu pai me ver lá, depois escreve na descrição do vídeo lá. Não era o vô. Ele morreu como diácono da igreja. Ofereceram para ele o presbitério. E ele falou, não, porque eu sou diácono. Quantas pessoas que estão assumindo posição que não era para ela e ela foi chamada para ser um auxiliar, para ser um auxiliar da limpeza. Ah, mas é auxiliar da limpeza? É auxiliar da limpeza. No reino de Deus, todos, a Bíblia diz que Jesus ele é justo. Você é o pastor lá em cima, você limpa a igreja, mas Jesus vai dar o mesmo salário. É o evangelho. Não tem desigualdade no reino. E as pessoas têm só pregador, cantor. Esse dia eu falei pro irmão de coronel, ele vai me ver também. Eu gosto de dar essas indiretas. Né? E eu vou mandar até pra ele. Eu falei, irmão, eu sou levita, eu tenho que ganhar pra tocar. Irmão, tu é levita? Sou. Tu é da tribo de Levi? Não, eu sou lá, não sei lá do... Irmão, tu é lá do Nordeste, lá do Pernambuco, não sei de onde, tu tem um sobrenome que tu nem sabe se expressar e tu acha que tu é levita? Levita é da tribo de Levi, irmão, não existe levita hoje. A gente atribuiu levita como quem canta. Não, você louva. Você adora Jesus, eu nem uso o termo cantor porque é muito profissional, né? Não tem, irmão, tu não é da tribo de Levi. Levita é da tribo de Levi. Como é que você hoje é levita? O levita dela. Mano, a gente tá muito, né? A gente tem que... Eu dou teologia, a gente dá teologia, a gente prega e eu sempre falo, qualquer seminário, curso que a gente vai dar, eu falo assim, gente, vamos focar em outros horizontes. O evangelho é muito mais do que isso. Imagina se a gente não tivesse nos primórdios da igreja quem traduzisse
né? Quem trouxesse uma outra visão para a igreja, pessoas que experimentaram processos. A gente tá sempre pastor, pregador, cantor, pastor, pregador, cantor. Quando não muito, evangelista. Eu brinquei até agora com o Anderson antes de vir, que hoje, quando você vai para uma igreja, eu sou assembleiano, tem uma convenção que eu respeito, mas hoje, uma grande maioria, é assim, vai trazer um obreiro, daí ele chama o irmão... Júnior. Irmão é evangelista, sou... E pedreiro? Gente, Entendeu? No hoje a currículo, visão já não é mais... a minha visão por que pedreiro? Eu sou daquele padrão assim, se a igreja tem condição, e muitas igrejas têm condição, mano, deixa o obreiro fazer o que tem que fazer, trabalhar na área que tem que trabalhar, e se você precisa de pedreiro, vá lá, contrata uma consultora que eles vão fazer aquilo, vão resolver o problema, e tá resolvido e acabou. E deixa a gente que tá fazendo, de fato, trabalhando no reino, trabalhar no reino. Por quê? Agora, é claro, exceto campos que não tem a mão de obra, não tem condição, e você vai lá, você faz, mas hoje na carteirinha vem evangelista e pedreiro. Evangelista e pintor, senão não serve pra mim. Mas eu sou ganhador de alma, irmão. Eu prego, eu evangelizo, eu foco... Não Primeiro faz pinta. essa Nós parede estamos aqui, vai ver. precisando de uma parede aqui. Vamos ver Não se- senta tijolo, irmão. E aí você vai olhar muitas igrejas que estão belas, tão bonitas, né? Mas não tem gente. Ô, Jonathan, deixa eu pedir uma coisa. Tu é pedreiro? Não sou, irmão, não sou. E vou deixar pra quem sabe, né? Não, mas é isso daí mesmo. Mas é interessante. Hoje a gente vive nesse mundo que está muito polarizado nessa questão espiritual. E eu digo, foque em outros ministérios. Sabe? Vou dar um exemplo, eu achei top, que eu gosto de trabalhar com Corel Draw, essas paradas, que eu aprendi sozinho porque houve necessidade. E eu sou apaixonado hoje por isso. Faço uns cartazes meio avoados, mas eu faço. Pô, que bom seria que o irmão vai chegar, pastor, eu vou me profissionalizar em design de igreja, criar, porque hoje é dependência também de você ter um material para divulgação e tal. Quantos que nós temos na igreja? Não temos. Por que tem que ser o pastor, tem que ser o pregador? Então, por que Nós não temos abrir? O Júnior aqui, na verdade, cara, ele sempre ele é líder de jovens, já foi de criança também. Ano passado era de criança, de jovem, Criança, mídia. jovem, mídia, Enfim, som. mas o que ele gosta não é de estar lá na frente, entendeu? Ele gosta de estar lá atrás. Tipo, do jeito que a gente é aqui, de câmera, de microfone, cara, ele gosta de estar assim lá na igreja. Ele gosta de estar lá atrás, no banco dele lá, com a mesa de som, com a câmera ligada, mexendo na luz. É aquilo ali. Ele gosta de fazer aquilo ali. Não adianta chamar de o cara lá na frente falar que vai ser pastor, porque ele não sente isso, entendeu? Ele sente em deixar a igreja de servir de uma outra forma. E daí que nem tu falou agora, muita gente não, só quer ser pastor, quer ser pastor. Ninguém se interessa em ser o porteiro, né? Em receber bem, Meu Deus. em levar um copo de água, acho que já é demais. Não, tchau. Estão muito folgados, Então, pelo amor de eu Deus. não vou ficar gente. levando copo d'água. Levou um pros copo irmãos. d'água, daí tchau, né? Cara, a gente fala aqui, mas a quadrangular, ela tem esse sistema que o cara não só levanta pra ir no banheiro porque é muito necessário. Mas se você quiser uma água, você levanta a mão, o diácono ele vai lá, tá aqui. Com uma aguinha lá, Água aguinha com pra gás, você. balinha. Eu vou elogiar o presbítero irmão João Genuíno, líder do estado de Palmitos. Quando eu cheguei em Palmitos, eu fui surpreendido. Primeiro culto, daí daqui a pouco eu olho o porteiro, que eles são, não é mais porteiro, é recepcionista, né? Agora o nível aumentou. Daí ele tava lá, daqui a pouco, o irmão Genuíno, que a gente tem uma amizade muito boa, ele chega, eu vi que ele tá lá botando água, a gente tava no púlpito, então a gente percebe, né? E tal. Daqui a pouco ele vem com uma bandeja, com os copos de todos os obreiros que estão indiferentes, tem 20, 30, uma bandeja igual um garçom e vai lá e vai servindo todo mundo. Vai lá em Palmeiras, você vai ver. Eu vou elogiar aqui o irmão Genuíno, João. Daí um dia, depois a gente ficou amizade, eu falei, irmão João, um dia alguém mandou você fazer isso, por que tu faz? Porque eu nunca vi levar na bandeja. Não tem mesmo. No máximo é um na mão do outro, um no ombro, aqui debaixo. Né? Mas na bandeja eu nunca vi, irmão João. Quem que pediu? Não, eu sinto, eu gosto, eu amo Que estar massa ali. isso, né? Ele não tem, às vezes, aquela expressão de estar ali fazendo o que a gente tá fazendo e tal, mas ele, irmão, chama atenção e ganha pessoas e é extraordinário o serviço dele na igreja. É uma forma de agradecer, entendeu? Às vezes a pessoa ela se sente tão bem que ela olha, não, eu tenho que fazer pelo menos isso aqui. Eu sou bom nisso aqui, cara, vou fazer isso aqui pra servir também, né? Pra ajudar, por gratidão, às vezes, né? É uma visão de gerações. Esse dia eu falando dentro de alguns contextos, que é esse o contexto aqui agora, com os irmãos e pastores, eu Pô, vocês falei, querem café? agora eu aceito. Deixa eu pegar lá um café. Peraí. E eu falei na questão de geração, que nós precisamos entender que houve uma atualização e houve uma mudança. Você vai pegar há 50 anos atrás, pode ser só preto, hoje eu tô no café preto. E aí, há 50 anos atrás... Açúcar? Isso.
há 50 anos atrás, vou botar 60, 100 anos atrás, o período da nossa igreja Assembleia de Deus, a forma dos nossos pioneiros pregar o evangelho era daquele sistema. Sim. Era tudo, não era desenvolvido, não tinha as condições que tem hoje. Então era mais difícil, era mais demorado para você ir, atravessar a cidade. Vamos dar um exemplo, Joinville na época, os pioneiros lá, você olha a história. Demorava-se uma eternidade para você chegar lá na casa do fulano e tal para pregar o evangelho. Aí ficou preso essa mentalidade que hoje o missionário não pode ter carro. Ele tem que continuar no mesmo sistema, porque se atualizou, não precisa disso. Mas, gente, se atualizou, a gente pode alcançar bem mais pessoas com uma moto, não é melhor? Aí a questão de obra. Antigamente tinha só um obreiro, você vai olhar o início sempre é mais difícil. Sim. Pega uma empresa, o dono da empresa que começou, ele vai dizer, rapaz, era sozinho, era no canivete, era assim, era tudo um sistema bruto, manual. Mas hoje, graças a Deus, a gente expandiu, a gente está conquistando o país inteiro, todo mundo conhece nosso produto, a gente consegue produzir mais, porque a gente conquistou uma máquina automática e tal. Gente, não é melhor? Só que daí o que acontece? Na igreja, em muitos ambientes, o que acontece? As pessoas não querem se atualizar. Não, antigamente nós ia de cavalo. Hoje o missionário tem que ter um cavalo. Pô, mas não é melhor uma moto? Dá menos problema, não fede, não dá prejuízo, não fica guinchando na frente da igreja. Né? Antigamente você botava, e eu sou muito saudosista, eu gosto da história, do pioneirismo. Mas por que não se atualizar, não melhorar? Se é para melhor, se é para glória de Deus, aí hoje tem. O obreiro é obrigado, para muitos lugares ainda, você tem que saber cantar, pregar, profetizar, completo, inventar coisa, você tem que dirigir igreja, atender todos os departamentos da igreja, porque você é missionário da igreja. Mas peraí, gente, por quê? Isso era necessário num período que não tinha mão de obra, que não tinha alguém que cuidasse da luz, que cuidasse da mídia, que cuidasse do som e tal, não tinha. Então, você era obrigado a fazer, mas hoje, por que você tem que ter? Hoje eu tenho uma visão, o pastor Augusto escreveu um livro, Confissões de um Pregador, não vou dizer sobre o nome porque muitos vão interpretar errado. Quem conhece o pastor Augusto, e ele dentro do livro, ele fala sobre situações no ministério, ele fala assim, a igreja precisa entender que esposa ou obreiro de pastor, ele tem uma vocação, e não é todas as vocações. Ele não tem todos os dons espirituais que Coríntios e o apóstolo Paulo vai dizer que está distribuído para a igreja. O Espírito Santo vai distribuir dons segundo a sua vontade. Eu nunca me esqueço do irmão que chegou para mim um dia, em cima do púlpito, eu ia pregar, eu acho que ele se constrangeu comigo, ele pegou, eu vi que ele estava escrevendo um papelzinho. Ele pegou assim, de repente ele me cutuca assim. Ele faz assim. Tá vendo, irmão? Olhei. Aí eu li que tava todos os dons espirituais. Eu falei, sim, irmão, eu tô lendo. Pois é, Deus me deu todos. Irmão, como é que não subiu ainda? Não, eu ia falar, então, irmão, não anda mais, voa. Né? Aí tá, olha a experiência que eu tive. Aí o pastor pegou e deu a oportunidade pra ele. Eu ia pregar, mas deixamos ele pra orar pelos doentes. E aí tá, aí eu fiquei naquela, mas já que o cara tem todos os dons, hoje vai acontecer sobrenatural, vai acontecer poder, milagre, coisas extraordinárias, dom de maravilha, hoje vai se manifestar o poder aqui, eu nem vou pregar. Ao contrário aqui. Aí aconteceu, passou o irmão, passou pra ele o microfone, ele começou, vamos orar agora porque tem bico de papagaio, começou a chamar essas doenças escondidas, né? Caroço no corpo, não sei o quê, e aí veio bastante gente pra igreja na frente, já vai entender onde que eu quero chegar. Daí vem o irmão. E tem irmãos que era que nem meu pai. Meu pai era carudo. Se não saiu, ele fala. Eu falei agora pro Anderson, nós temos que começar a desmascarar mesmo quem é falso, mentiroso. E aí chegou lá e o irmão, que tava se ostentando em cima do público, que tinha tudo, né? Todos os dons. Aí chegou e começou a orar. Daqui a pouco, o que você tem? Eu tenho caroço. Aí mostrou alguns até no braço. Vou orar, vai sair. Orou, fez a primeira oração. Fez aquele... Pode olhar que não tem mais caroço. O irmão tocou no primeiro que encontrou. Não, pastor, tá aqui o caroço. Tá aqui. Na frente da igreja. Eu ali. Aí o irmão, esse caroço tá difícil de sair, não sei o quê. Vou orar de novo. Igreja, estendeu a mão pra cá. Tá, foi. 3 vezes seguidas. Ele pediu, pode olhar. O irmão, tá aqui. Tá tudo aqui, não saiu nenhum, irmão. Mostrando aqui os caroços, tá aqui. Daqui a pouco, na 4ª vez que o irmão foi orar, pediu, o irmão, tá aqui, pastor. Tá tudo aqui. Aí o irmão fica constrangido. Ele fala, irmão, pelo jeito não vai sair. O irmão não tem fé mesmo. Mas peraí. Aí entra no contexto que eu tô falando que todo mundo, tipo, obreiros hoje tem que ter tudo. Não, irmão. Se minha esposa se sentir bem de atender o círculo de oração, fazer a faxina, atender as crianças, atender os adolescentes porque não tem a mão de obra, mas ela se sentir bem para aquilo, ela vai fazer. Mas se ela sentir que não, a vocação dela é para esse departamento, ela vai ficar naquele departamento. Sim. Por que a gente hoje, para você chamar, você tem que fazer tudo? Não, nós temos, se nós olhar bem,
Por mais simples que a igreja seja, e por mais que não seja o nível que você quer, nós temos mão de obra na igreja, nós temos. Sim. Vai ter irmã que vai cuidar das coisas de oração, não do jeito que você quer, mas vai ter. Vai ter pessoas pro departamento infantil, vai ter, não do jeito que você quer, mas vai ter. Vai ter pessoas para cuidar do departamento de jovens, vai ter, não do jeito que o pastor quer, mas vai ter. Mas aí a gente formula, a gente traça uma ideia na nossa mente de que tem que ser desse jeito, e se não é desse jeito, eu não quero. Então hoje eu vejo muito isso, parece que eu vou para um campo, eu tenho que fazer tudo. Aí você sobrecarrega, e você sabe que se você, numa empresa, é muito fácil você entender. Você trabalha tirando, dá um exemplo aqui, caixa de um lado, botando pro outro, é o teu papel, e te botar para você fazer tudo, como é que você vai fazer? Você até pode dar conta, mas vai ficar tudo mal feito. Então hoje na igreja nós estamos com departamentos que estão sendo mal servidos porque está tudo sobrecarregado sobre um só. Porque para isso só tem um na igreja. Quando na verdade nós deveríamos distribuir. Sim. Distribuir. É o tal do molho de chave, né? De um pastor que estava quase depressivo na igreja e um dia um amigo dele foi visitar ele e ele olhou para o pastor e falou: pastor, já vou resolver o teu problema, por que o senhor está depressivo, angustiado? Esse molho de chave aí, chave mesmo, literal. Esse molho de chave aí do quê? É da igreja. Mas tudo isso, sim. Eu falei: pastor, a sua depressão está no molho de chave. Não entendi, pastor. Sim, está tudo com o senhor. Comece a distribuir a chave. Começa a delegar funções para outros, não é só para o senhor, tudo em cima de ti. O senhor cuida desse departamento, o senhor está na frente daquele, olha, é o tipo de obreiros, líderes, narcisista. Se ele não aparecer, se não falar o nome dele, se ele não estiver em cima, não vinga. É aquele tipo de pessoas que se eu não fizer, não vai. Né? Se me tirar, pode fechar a igreja, não vai. Não vai fechar, irmão. Então é aquela questão, a gente está muito parado no tempo, né? Não precisamos atualizar, não precisa acontecer mais e eu acho que a gente precisa evoluir, né? A igreja precisa passar. Nós estamos numa transição. E se a gente não entender isso, vai continuar dando muito mais problema do que já está dando, né? Então a gente tem que entender que cada um tem sua vocação. Se a vocação do irmão é a parte da mídia, nessa questão que o irmão sente bem, sente um chamado e está prestando serviço, faz, irmão, e continua. E não precisa acaretar, forçar no psicológico, que se você não pregar... Não, mas é que sei. tem aquela coisa não também pregar, que se tchau. você não fizer, tipo, não, cara, tu tá falando não pra Deus. Mas não Exatamente. é, calma, não é falando não pra Deus. É que, cara, tu vai me chamar pra pregar, sei lá, eu não consigo, não sei ler. Tu quer que eu pregue? Não, pode ser que Deus, né, não vai, agora tu sabe ler. Mas assim, não, pode ser, né, que Deus não chamou pra pregar, o cara não sabe ler, vai lá, Deus ensina a ler e tchau. Sim, sim. Não, Não, pode Mas eu acontecer, digo pode assim, acontecer. mas eu digo assim, se a pessoa não se sente à vontade, cara, não dá, Não dá. pra Não. forçar. Aí vem aquelas pessoas que apontam o dedo e psicológico, falam né? assim, não, cara, você tá falando não pra Deus, não faz isso, que ele vai te cobrar. Ameaçando que Deus vai falar, ó, o cara imagina, foi, meu Deus do céu, vai descer lá, ele vai me dar na cara, né? Por que você não fez isso pra mim? Esse dia eu falei, Falei pra você fazer. Tipo, calma, Esse calma dia eu aí. falei com o novo convertido, que Deus transformou, libertou, trouxe pra igreja, tá lá servindo Jesus. E ele veio sem força, sem violência, sem problema, sem morte, sem catástrofe, sem doença. E daí eu aproveitei o ensejo. E num culto de domingo eu falei: irmãos, nós precisamos entender uma coisa, não é regra. Não é uma regra de fé e bíblica que se não vir por amor, vai vir pela dor. Quem falou isso? Pô, parece que daí se você não fizer o que o pastor ou o que o líder tá dizendo, que não, você tem que pregar, tu tem que cantar da harpa. Até hoje estão me fazendo engolir, melhor dizendo, que eu tenho que cantar da harpa. Irmão, só Deus sabe se eu começar a cantar o que vai acontecer. Eu nunca me esqueço, quando eu fui cantar a primeira vez no da harpa, no ponto de culto que a gente abriu, o Adenoc, que é esse nordestino aí, que vai me ouvir, ele vai dar risada em casa, porque até hoje ele dá risada. Minha esposa não tava, porque ela é a parte do louvor, é com ela, e ela ama, e é o lugar dela, irmão. E aí eu fui lá, minha esposa não tava, e eu olhei pro Adenoc, vamos cantar o hino da harpa. Nossa, Canta, Adenoc. Eu não sei, lá em cima não tem o hino da harpa na igreja que ele frequentava, eu não sei nenhum. Eu falei: então eu vou cantar. Não tinha muita gente, então eu me arrisquei. Eu falei: se eu passar vergonha, ninguém vai saber, pouca gente. Deixa pro pai. Eu prego, eu canto, profetizo, tenho, né, todos os dons aí, eu vou... O que é cantar pra mim, né? Rapaz, todos os dons. eu peguei os hinos mais fáceis, 1 e o 2 da harpa cristã. Um é, eu acho que é Chuva de Graça, não, Plena Paz. Esses dois aí, 1 e 2, não sei qual que é a sequência ali. E eu fui lá e cantei o número 1. Vamos botar aqui que seja Plena Paz, não me lembro agora. Tá, cantei, foi... Aí, irmão, sabe o que eu fiz? Quando eu fui cantar o segundo, na minha mente estava o ritmo do primeiro. E eu cantei o hino 2 no ritmo do primeiro. A igreja ficou: É o mesmo. tá, mas... Só mudou a letra. E aí o irmão que tava tocando, tocou também, acompanhando o mesmo ritmo. Irmão, saiu uma bagunça, uma vergonha. E até hoje eu digo, irmão, é isso que a gente tem que entender. Não é, mas Deus pode fazer se ele quiser, um dia eu vou acordar cantando.
Mas você por tem classe enquanto- especializada, depende de você. Não, irmão, pra quê? Tem pessoas que cantam, eu já faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, por que eu também tenho que cantar? Entende? Daí fica aquela pressão psicológica. Bah, Deus vai cobrar. Não, irmão, Deus não vai cobrar porque eu sei onde eu devo estar e pra que Deus me chamou. Uhum. Eu falo muito na igreja hoje, o maior problema que nós temos na igreja é você saber aonde você se encaixa, qual é a tua função, pra que tu nasceu? Deus te salvou pra quê? Não, Deus me salvou pra mim ser diácono da igreja e limpar a igreja. Vamos usar o termo que eu estava falando antes. É isso e acabou. Se alguém chegar pra você e falar, não, mas se você não fizer tal coisa, Deus vai. Não, irmão, Deus não vai porque eu sei. A igreja precisa ter convicção Sim. do seu chamado, e é lógico, todo mundo tem uma função. Se você não faz nada, você é um servo inútil, uma árvore que precisa ser cortada porque não produz. Alguma coisa tem que produzir. E a gente precisa se encontrar na igreja, né? Mas eu acho que também dá uma confusão na cabeça da pessoa quando ela é chamada, só que ela ainda não tá preparada. E a pessoa É. coloca imediatismo naquilo ali pra aquilo ali acontecer. Cara, tu foi chamado pra cantar. Que nem você. Esse homem, se alguém me falar, eu sei qualquer pessoa me falar, cara, tu foi chamado pra cantar. Eu falei, não, peraí. Não é bem Quem assim. falou? Quem falou que tem Oi, que cantar? Deus tá falando, vai lá, sobe lá. Só que tem pessoas que entendem, pega e sobe e vai cantar. Só que daí vem aquela frase, eu não sou cantor, eu sou adorador. Aí, meu querido. Eu vejo que assim. Aí você prepara. Não, não vou abandonar. Um negócio que assim, até vem muito das pessoas que profetizam também. Que às vezes elas É. não têm uma interpretação certa do que Deus mostrou e falam, ó. Teve um caso que eu tava vendo até um podcast essa semana lá do Hub. Que ele falando lá de um pastor lá que trabalha lá com o Luciano Subirá. E o irmãozinho chegou e falou, ó, Deus tá dando letras aí pra você. Eu vejo letras na tua cabeça, não sei o que, não sei o que. O cara não sabia cantar. Mas, tipo, ele falou, eu acho que é cantor. Aí, depois de um tempo, eles foram descobrir que era alguém que ele ia... hoje ele é escritor, tudo, né? Então, essas nada a ver letras com música. eram isso. E o cara falou, não, acho que tu vai ser cantor. O cara não sabia. Interpretou errado, né? Tem muito disso daí. Então, às vezes, vem muito disso e vem muito da pressa também que a gente tem. Que a gente acha, não, Deus falou hoje, vai acontecer amanhã. E Não, tchau, mas né? pode ser que assim também, o pessoal, beleza, não sabe cantar, então não, se Deus chamou e você tem essa convicção, digamos assim, não, realmente eu acho que é pra isso, Sim, não, vai aí se preparar. Vai. Se prepara, né? Mano, não dá. Não Tem dá aula pra pra chegar isso e- hoje, entendeu? Eu Cara, sei cantar, mas vou assim, eu lá. acho bonito quem toca violão, quem canta, só que eu não consigo, não é pra mim. Se eu tocasse, eu imagino isso, né? Seria muito melhor. E é legal, né? O cara que vai pregar lá, ele entra com um hino antes e canta Chega e cantando. toda aquela coisa. Cara, é muito legal. Tem o Júnior, agora nem é mais. Batista? Júnior. O Batista. Aham. Cara, Tá em entendeu? São Carlos A agora. gente fala que ele é completo, porque ele chega antes de pregar, ele já pega o violão, ele entra com o hino. Cara, eu acho incrível aquilo ali. Mas não Mas é é ele pra que mim. faz. É, exatamente. Tipo, eu acho bonito, mas não é pra Muito mim. legal pra ele, né? Parabéns. Tenta fazer Jesus igual, foi bom Breno. como ele, né? É, cara, mas assim, tem noção, então, cara, beleza, tu quer ser que nem ele, então tu vai se preparar que nem ele. Entendeu? Então tu vai pra uma aula de canto. Creio eu que com uma aula de Sim. canto todo mundo consegue, né? Mas Ou de vai canto, anos. né? Ou de canto, bem de canto. Ali já faz uma separação, né? De canto mesmo do louvor, ou então vai lá no canto e Ou acha é. alguma coisa, né? Vai lá Então, no assim, canto mas e assim, vai se orar. preparar então, né? Vai fazer uma aula Mano, de canto, um violão, sei lá. Eu tinha muito a questão de espiritualizar tudo. Tu desafina, tu faz aquela vergonheira toda, e daí você espiritualiza dizendo que foi pra Deus e tal. Eu não tô cantando pra igreja. De fato, Adorador. você não canta pra igreja. Falei esse dia na igreja, o louvor não é destinado pra igreja, é pra Deus. Mas entra uma questão muito importante que um dia eu falei, um texto mal interpretado por muitos pregadores e pessoas que tentam usar isso, ele chega em cima do púlpito, eu sei que vocês já passaram por isso ou já ouviram. O camarada sabe que não leu, não estudou, não ensaiou, foi pego desprevenido. Já imagino que Aí antes dele começar a cantar ou dele trazer a palavra, ele diz, irmão, Tô com a voz meio gravada, né? de mim eu não tenho nada, É. mas eu vou fazer pra Jesus. Eu não posso, ou então eles falam assim, ó, não espere nada de mim. eu não sou pregador, eu Cara, não sou... não Eu te falei. espere, não espere nada de mim. Mas espera aí, quando você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, Tiago, né? Pedro e João subindo a Porta Formosa, o texto revela algo extraordinário. Tá o indivíduo lá pedindo oferta no templo e tal. Passa muita gente lá, até então ninguém tinha parado para ele de fato para pregar o evangelho. E aí tá lá Pedrão, sobe, para. Dentro da conversa, lá resumindo a conversa que os dois têm, Pedro ousadamente ele diz assim, ó,
não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho? Como é que a gente vai chegar hoje diante da igreja ou de qualquer lugar e dizer, gente, de mim não esperar que eu não tenho nada, então o que tu tá fazendo ali? Velho, se tu não tem nada, pode ser que tu não tenha uma voz afinada, mas tu tem graça, tu tem unção, tu tem a presença, tu tem a outra virtude, coisa, tu tem o dom, tu tem a manifestação, tu tem a graça, alguma coisa você tem. Então, eu digo muito na igreja, gente, parem de falar, se você não se preparou, nem suba. Diga não, é mais bonito você dizer não e numa próxima oportunidade você chegar lá e Deus te usar do que você dizer sim despreparado e fazer vergonheira e usar ainda textos bíblicos para envergonhar o evangelho. Não, irmão, você tem que ter alguma coisa. Aí você, mas eu não ensaiei, mas foi me chamado, eu tenho que ir, o pastor vai ficar, deixa o pastor ficar. Se o pastor não tiver visão para entender que você não estava preparado, aí ambos precisam ir pro canto. Ambos precisam ir. Então a gente tem muito aquela questão de espiritualizar. Ou então a gente vai lá e canta e diz, irmão, é para Deus. Daí eu fico pensando assim, se você não se preparou, usando outro pressuposto aqui, você não se preparou, não ensaiou, é mais fácil então você destinar o louvor para a igreja. Porque a igreja tem pessoas que recebem qualquer coisa. Faz mal, que legal, até que não foi tão feio a audição de cada um, né? Agora, você chegar lá e dizer, não, eu não me preparei, tem todo o contexto desprovido da graça, e você dizer que você vai fazer para Deus. Mano, a igreja pode ser que receba, porque a gente tem muita questão emocional, tadinho, né? A gente usa aquela questão mais da humildade, ele tá começando. Mas espera aí, e Deus, sabendo que você ficou o dia inteiro com a perna pro ar no domingo, né? Tu teve a oportunidade de pegar o CDzinho lá, ensaiar, cantar, decorar, pelo menos decorar o hino. Agora o camarada chega lá, nem a letra ele sabe. A letra ele esquece no meio, daí tem uns que espiritualizam tanto, eu vou falar isso com temor mesmo. Aí esquece o hino, a letra e começa a falar línguas estranhas. Agora só a igreja. Ou então a igreja. Agora a igreja, acontece, que nem eu digo na teologia, na questão da pregação, acontece de ter erro teológico. Sim. Existe erro teológico e existe heresia. Erro teológico eu tô aqui falando com vocês e eu me equivoquei em Pedro Tiago e é Pedro João. Sim. Isso é um erro teológico, vocês confundiram o nome, mas aí existe a heresia que você sabe e você faz mesmo assim e prega errado ou faz errado. Então você sabe que você deveria se preparar. Sim. Que você deveria estar pelo menos apto de saber a letra do hino e saber quando entra, quando para, quando sai, quando termina o hino. Sim. E você não sabe. Se torna uma heresia, se torna feio e você vai ficar envergonhado e não saia dizendo que a igreja é isso, que o pastor é isso, que Deus é isso, se foi você o errado. Você ficou o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram. Você achou que você achou que tinha vocação e não tinha. E aí tá o problema, né? Então a gente precisa também parar de espiritualizar, né? Sim, de na hora daquele momento que deu o problema, vou aderir à língua estranha. E aí já? Cara, ou então 10 na igreja vai entregar alguma coisa. Não, irmão. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Eu fico feliz com o Jonathan falando isso, porque essa visão tá crescendo mais na igreja, sabe? Antes era tipo, meu primeiro lugar eu trabalho, se der um tempo eu vou na igreja. Basicamente é isso. Então eu vejo que hoje, assim, as coisas estão mudando. As coisas estão ficando diferentes, sabe? A visão das pessoas estão mudando. Não, cara, eu não tenho chamado de ser pastor, então eu vou fazer outra coisa. Vou achar onde me encaixo. Exatamente. As coisas realmente estão mudando. E voltando pro que o Brenda ia falar, né? Tem muitas pessoas que uma coisa assim que eu fico muito de cara, até o Maicon fala bastante disso. Maicon, não sei se você conhece o Maicon, ele é professor, teólogo, professor de acho que é bem... Aqui na verdade ele tá na sede agora. Agora tá na sede. Ele fala bastante sobre isso daí, sobre chegar na igreja e falar, irmão, me pegaram de surpresa aqui. Como surpresa? Me pegaram de surpresa. Cara, eu não tô preparado. Aconteceu na nossa igreja e eu tava lá ajudando o Júnior, porque a gente tinha... Tava um monte de coisa, tava meio bagunçado ainda, o que iam fazer e tal, né? Muita coisa, na mídia ele tá sozinho atualmente. Então tem câmera, tem som, tem microfone, tem luz agora. É tipo 5 funções pra ele fazer. Daí eu fiquei lá, cara, o cara subiu a primeira coisa que ele falou. Eu não sou pregador, de mim não tem nada, eu não sei, fui chamado agora. Eu falei, eu olhei, baixei a cabeça, falei pro Júnior. E uma coisa, porque o Michael a gente usa muito ele, porque ele também foi nosso professor de teologia. A primeira coisa que ele falou, se você foi chamado para fazer qualquer coisa em cima do púlpito, você nunca fale essas palavras. Exatamente. Que você não está preparado, você não tem nada para entregar, que você não é pregador, surpresa, que você foi chamado bagunça, em cima da hora, que não sei o que, não sei o que. Cara, então não vai. Não vai. E aquilo ali
sabe, ficou na minha cabeça, falei, eu não posso fazer isso. Porque até então, antes disso, quando a gente tinha a oportunidade, ali no começo, era a primeira coisa que eu falava. Fala, não espere muito de mim, não. Que, né? E, cara, e ele falou aquilo ali, não saiu mais na minha cabeça. Então, que nem você falou, cara, então tem um mínimo de preparo. Porque, cara, tu olha pra baixo ali que tenha uma pessoa, aquela pessoa, se ela tá na igreja, ela tá precisando de alguma coisa. Você tá ali em cima, então o mínimo que você tem que estar é preparado pra entregar alguma coisa pra ela. Não é de você, beleza, é de Deus, só que assim, tu vai ter que estar um mínimo preparado. Um mínimo do mínimo, porque aquelas A igreja pessoas precisa te ser olhando... alimentada, né? Exatamente. Não por qualquer coisa. Uhum. Eu falei antes, eu tava conversando com o irmão Anderson ali, a gente tava conversando assim, ó, a igreja precisa... Hoje, eu não vou usar nome, cidade e tal, mas hoje, assim, tu pode andar de igreja em igreja e você, de fato... Eu cheguei, eu vou falar a verdade aqui. Cheguei há um tempo atrás, eu cheguei pra minha esposa, não vou dizer onde eu tava e tal, porque daí a gente tá muito próximo, né? Aí eu falei, amor, hoje eu vou chegar em casa, eu preciso ouvir palavra. Depois do culto. Uhum. Então o que eu vou fazer? Infelizmente eu vou fazer, foi uma das únicas vezes que eu fiz isso. Eu vou chegar em casa, vou botar as crianças dormir, e eu vou ligar o YouTube, botar um pastor de referência, o Nenai Cabral, pastor, né? Que tem a palavra que você vai, sabe, chegar a estufar assim, dizer, meu, não aguento mais. Sentar no sofá e ouvir palavra. Por quê? Porque nós temos hoje, em cima do púlpito, nós estamos falando de tudo. A gente não está pregando, a gente não está ensinando, a gente não está trazendo palavra. Eu digo palavra, não bom costume, não ideia, não achismo, eu estou falando palavra, Bíblia. Sabe quanta coisa? Esses dias chegou um irmão lá em casa, apareceu lá de Criciúma, a gente hospedou ele. Tradicional também, eu respeito muito e tenho muita coisa que eu preservo. Daí eu, dentro da mesa, assim, conversando com ele, eu falei assim, irmão, nós temos que mudar. Nós temos que começar a ser mais bíblico, sabe? Nós precisamos começar a parar de ficar arrotando, vou usar essa expressão, arrotando asneira em cima do púlpito e começar a passar a palavra para a igreja. Nós estamos aqui em cima querendo discutir coisas do grego e não sei o que. Eu tô falando para quem estuda teologia também, e falar em outros idiomas e descobrir o significado da palavra do original, com os irmãos no final do culto estão querendo saber. Eu ouvi o Bibo falando, vocês conhecem o Bibo? Ele é um escritor, escreveu o livro O Dia que o Sorvete Caiu, uma coisa assim. E ele fala assim, quando nós estamos lá em cima, arrotando um monte de besteira, o povo sai da igreja pedindo, será que é pecado ter árvore de Natal em casa? É verdade. A gente tá com coisinhas simples, a gente não conseguiu ainda chegar. É errado ou não é? Pode ou não pode? Será que eu posso usar, vou usar esse termo aqui, eu sei que também vou brigar com algumas pessoas, né? Será que em casa eu posso usar uma bermudinha? As pessoas estão falando sobre isso no final do culto, porque a gente tá falando um monte de coisa em cima do púlpito que não é. E a pessoa fica, mas será que isso aí é ou não é? Será que pode ou não pode? Então a gente tem que começar assim, se preparar. Eu digo na teologia, muito gente, não precisa ser somente quando você se formar em pós-graduação, ser um doutor em divindade, o DDD do Feliciano lá, do ladinho lá. Uhum. Não! Vá lá, fale João 3,16, mas fale com propriedade. Jesus te amou de uma tal maneira e tal. Amém. Insera. Você vai ser apropriado, vai ser bíblico e você não vai enfadar e não vai fazer vergonheiro. Então hoje nós temos uma falta de preparo em muitos campos eclesiásticos, da igreja estar indo procurar recursos em outros lugares, porque nós temos pessoas ali em cima, que já deveria estar, meu Deus, num nível de conhecimento bíblico muito avançado, mas estamos nos primórdios, que é só através do milagre. E não é. Milagre é bom. Eu sempre digo, milagre e as demais virtudes do Espírito é uma consequência de uma palavra pregada. Você vai olhar a consequência do ministério de Jesus, era a primeira palavra. Aí eu me lembro quando Jesus está no deserto, as pessoas estão famintas, barriga roncando, que nem tá a minha agora, próximo do almoço. Aí tá todo mundo, meu Deus, só pensando em comida. Jesus olha, tá lá no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus olhou para aquele povo como ovelha sem pastor, pregou o Evangelho, ministrou a palavra do reino. Depois que Jesus pregou, aí sim, Jesus vai lá e dá comida pro povo. Primeiro a palavra. Primeiro você alimenta. O povo tem que sair da igreja dizendo assim, meu Deus, que palavra. Amanhã eu não vou acordar do mesmo jeito que eu acordei hoje. Amanhã eu preciso ir pro trabalho pensando que eu tenho que honrar meu patrão. Amanhã eu, como empregado, tenho que entender que eu preciso honrar o meu chefe da mesma forma que eu honro a Deus. A pessoa precisa saber disso, que quantas crentes que eu ouço, coisas básicas que nós deveríamos passar na igreja, a gente fica perdendo tempo com tanta asneira. Vou usar asneira porque é verdade. E aí as pessoas vão para outros extremos procurar recurso
E aí, é lógico, acaba banalizando, entrando em caminhos que às vezes não tem mais volta. Então, hoje a questão do preparo, eu digo, tem que ter. Nós não podemos só se basear no poder de Deus, no milagre. É bom, é bíblico, eu creio, sei que vocês também, Sim. mas você está respaldado com algo que você se preparou antes, é outro nível. Paulo, não existe uma regra. Eu falo na igreja, tem gente que briga comigo, porque ultimamente eu tô de quebrar protocolo, sabe? Eu falei agora pro Anderson, eu tô com uma mensagem que um dia eu vou pregar na sede de Chapecó. Ou não, né? Eu vou até, corta essa parte ali. O que a Bíblia não diz. É um dos sermões que eu tô preparando para onde eu for no mundão eu quero pregar. O que a Bíblia não diz. Porque a gente tá falando coisa que não é. E aí as pessoas estão saindo da igreja e não estão entendendo nada. E a gente precisa voltar de fato para a essência do evangelho, se preparar. A teologia é boa, não esfria o crente. E se você entender que você pode ter graça e unção, tu vai embora. A igreja tem como. Não é regra que Jesus chama quem não é para capacitar, não é regra. Ele faz. Sim. Se isso fosse verdade que Jesus só chama os ignorantes, tira Paulo da Bíblia. Paulo falava quantos idiomas? Formado em toda a lei mosaica, sabia de pé a ponta, um dos mais cultos do seu tempo, e Deus levantou ele e usou ele. Então a gente tem como a gente se preparar com uma baita de uma mensagem, ter uma graça sobre a nossa vida, de além de tudo que pode acontecer no culto, a pessoa sair dizendo assim, estou satisfeito, eu não preciso ir em outros lugares para me alimentar. Tem pasto, né? Então esse é o meu pensamento sobre a questão de preparo, né? Temos que de fato se preparar mesmo. É isso aí. Amém. Eu acho que Deus acaba levantando quem não tem capacidade, quando as pessoas que têm capacidade falam, ó, eu não quero, ou alguma coisa do tipo, né? Mas é isso também, né? Mas é isso aí. E pra mostrar que é Deus, né? Não tem o que fazer. Exatamente. É que nem eu sempre digo, né? isso Tem os daí, dois né? lados. Aham, A tem gente os não dois pode lados. só, Deus só quer inteligente. Deus só quer quem... Não, tem Se os foi, dois lados, balança. né? Eu não... não, Cara, Cadelado. se eu contar a minha experiência de como é que foi, eu conto muito. As pessoas dão risada. Eu vou nos trabalhos de jovens, pessoas estão começando agora, e eu falo como foi quando eu comecei. Começou a brotar o desejo. Eu digo muito assim, a É isso que eu quero vocação... saber. A vocação vem daqui, sabe? Tu começa a olhar e tu quer fazer. Sim. Ah, eu quero ser. E daí eu ouvi um dia um pastor, lá dos Gideões, mas é bem antigo, e ele falou que você tem que se comportar de acordo com a sua vocação, com o desejo. Se comporte como tal, tu quer ser advogado, começa a estudar advocacia, lei, começa a pesquisar e tal. E eu vi os pastores, eu tinha desejo de pregar. E começou, mas daí, meu Deus, eu não sabia ler, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, nunca tinha lido um evangelho inteiro, não sabia aplicar, não sabia nada, sabe? Leigo. Mas eu queria. Daí, o que eu fiz? Pastor Leôncio de Andrade, não sei se vocês já ouviram falar, tá lá em... Agora, não sei também, ele já mudou de campo. Se ele vê isso aí, que se bobear, eu mando pra ele. Eu cheguei, pastor Leôncio, alguém vai pregar na congregação tal? Irmão Jonathan, eu acho que não. Mas eu tava me convidando, porque ninguém tinha me convidado, e eu achava que eu tava pronto. Mais ou menos, gente, Você falou, deixa pro pai aqui, então. já tô 4 meses na igreja, né? E aí, e tal, e nada. E o pastor Leôncio falando, não, mas vamos ver se eu conseguir achar alguém essa semana, se não um obreiro e tal. Começou aquela conversa de... Eu falei, pastor, se o senhor quiser, Teu irmão Jonathan. tô aí, pastor, né? Se precisar me Eis-me aqui. usar, tô com desejo e tal. Pastor Leôncio. Então tá. Na época não era auxiliar, não era nada não, né? Não era obreiro ainda. Não era nada. Tem pessoas que falam, não, se não for obreiro não é nada. né? Daí eu falei, Eu era só irmão da pastor... igreja. Só sermão da igreja. Pastor, então fechou. Fechou. Quarta-feira, isso era uma semana antes. O culto era na terça, então ficaria para outra quarta-feira. Meu irmão, minha mãe vai dar muita risada. Os irmãos que vão ver esse vídeo. Cheguei em casa, mãe. Na época eu não era casado, namorava nada. Bem no início do ministério. O pastor Leôncio me convidou. Aí, sério, lá na congregação do Ponte... Era um ponto de cu, não era congregação. Da irmã Iranil, acho que é Ivanir, uma coisa assim. E quarta-feira que vem o culto. Então, a mãe já ficou feliz. Convida todo mundo, convida a família. Meu irmão, na época meu pai não servia Jesus, meus irmãos, ninguém. Foi todo mundo. E eu comecei a convidar todo mundo nos cultos, teve ainda o culto de sábado, o culto de quinta, de domingo, na congregação, e eu comecei, gente, eu vou estar pregando, convidar todo mundo. Todo mundo. Porque eu vou pregar quarta-feira lá. E chegou, de fato aconteceu, né? Chegou a quarta-feira e eu prego, que até hoje, se você me encontrar na rua, eu fico, como é que eu vou dizer assim, eu sou muito agitado, né? Eu sou muito... E eu fico falando sozinho, eu prego, eu fico gesticulando na rua, onde eu tô pensando.
E eu comecei em casa e eu pregava pras paredes, na cozinha, onde eu ia. A mãe, pá, Junta, vai pro teu quarto, para com isso. Eu falei, não, mas eu tô hoje a palavra. Mano, eu peguei uma palavra de Apocalipse. Eu não sabia nem João 3,16, como é que eu vou expor Apocalipse, um texto bem aleatório lá. Primeira vez. Daí tá, chegou o dia, Meu Deus. meu pai me levou, minha mãe tinha feito uma cirurgia, não pôde ir, foi minha irmã na época, meu outro irmão. Cheguei no ponto de culto, eu acho que nunca deu tanta gente. Imagina, recém-saído das drogas, aquele testemunho forte, que certo, o povo achou que eu ia contar. Todo mundo foi lá pra ouvir o Jonathan falar. Cheio de gente. Daí tá, cheguei lá, o irmão já me chamou pela na frente, eu já me senti, opa, né, você tá no púlpito, né. E tá, o culto foi acontecendo, e eu ali ansioso, meu Deus do céu, eu preciso no mínimo 1 hora pra pregar. E o culto foi acontecendo, e o padrão é 8h20, 8h25, passo pro pregador. Meia hora e não foge disso. O dia que for numa igreja o pastor dizer, hoje vamos cortar os louvores, vamos fazer sua palavra, me chame que eu quero estar no culto. A prioridade sempre é outras coisas. A palavra é 10, 15 minutos. Quando, não muito, né? E aí tá, era 8h20, 8h30, e foi passando o tempo e eu já comecei a ficar bravo. Eu não era muito, né? Não tinha muitos processos na minha vida ainda que não tinha sido concluído. E aí tá, e o culto foi acontecendo, já era 8h40. E eu já preocupado, eu falei, miserável do pastor. Por que não me chamou ainda? Como é que eu vou pregar em 15 minutos? 9 horas tem que acabar o culto? Faltava 20 minutos. Brabo, o meu coração tava explodindo. Daqui a pouco, o irmão levanta. Então agora nós vamos ouvir o nosso irmão Jonathan, que foi convidado para pregar hoje, me chamou. Quando eu peguei o microfone na mão, Meu Deus. sabe quando some? Sumiu tudo. Sei. Eu fiz, vamos chutar aqui alto, 1 minuto a leitura. Fiz a leitura do texto, 1 minuto. Bem contado. Quando eu acabei de fazer a leitura, eu pedi para os irmãos sentar. Irmãos, podem sentar. Aquele processo, né? Senta. Caraca, depois da leitura. Eu olhei para a igreja, tava cheio de gente. Meu pai, minha irmã, familiares, irmãos, amigos. Assim que Deus está me olhando, eu olhei assim. Usei essas palavras e até hoje, na região, o povo me chama assim. Pois é, né, meus irmãos? Só Jesus na causa. Meus irmãos, só Jesus na causa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mano Sério? do céu, eu entreguei o microfone. Isso deu 2 minutos? Não deu, né? 30 segundos. Eu sentei. Quando eu sentei, eu só abaixei a cabeça e o irmão não sabia o que fazer. Pegou, leu um texto e falou um pouquinho, né? E eu abaixei a cabeça, daí começou a vir um monte de coisa na cabeça. Daí abre-se o leque, né? Não. Daí Provável que era heresia, porque eu não sabia o que eu ia falar. Mas eu achava que estava pronto. E aí, meu Deus, eu abaixei a cabeça, tinha uma porta do lado assim, a hora que o irmão deu amém, eu, ó. Nunca sai. mais me pego. O pastor deu amém. Eu aqui do ladinho já botei o pé pra fora da porta e foi quando eu tava saindo do portão, a irmã que era dona do ponto de culto da casa, né, que nós fazíamos o culto, trabalho, do lado de dentro, do lado de fora, ela deu um grito. E todo mundo tava ali ainda. E eu tava saindo do portão pra fora pra ir pro cara e me esconder. Eu ia me desviar, ó, naquele dia. E aí ela me chama, irmão Jonathan. E eu olho pra trás. Fala, irmã, não lembro se é irmã Evanilda, uma coisa assim. Deus. Era a irmã do chocolate que a gente chamava na época em Timbó. Ela olha assim, irmão Jonathan, viu? Da próxima vez que você vir, vê se prega mais, né? Meu Deus, e os irmãos tudo olhando, os deram risada, assim, abaixaram a cabeça. Eu entrei no carro, desesperado, meu pai vem rindo. A minha Não era irmã. da igreja ainda. Não era da igreja. E rindo, entrou no carro, e aí, Jesus na causa. Aí começou, pegou. E eu humilhado, eu tava humilhado. E aí fomos pra casa. Minha mãe na cama, tinha feito uma cirurgia. Esperando. Entramos dentro de casa, eu desesperado, né? Agoniado. E o meu pai chegou já naquele barulho. Mãe, aqui eu vou contar pra ti o que aconteceu. Mas aí chegou lá e não falou nada, só falou Jesus na causa, não sei o quê. E eu fui pro quarto chorar. Homem do céu. Eu falei, a partir daquele dia eu nunca mais prego. Chega. Eu não tinha noção nenhuma, não prego mais. E aí depois vem o irmão lá, um amigo nosso que saímos pra obra junto. Veio lá me consolar e tal. Eu falei, não vou mais na igreja. Nunca mais, eu não envergonho ninguém. O que é isso? Que vergonha. Isso aí foi verdade, uma sim, humilhação. Aí depois a gente foi entender, né? Que de fato a preparação, ela vem. Deus não fez nada assim miraculoso na minha vida, questão de conhecimento, a minha pregação não tem nada demais também. Só que eu busquei, né? A gente foi lá, estudou, se aperfeiçoamos. Lógico, tem a palavra revelada, tem coisas que de fato os mistérios de Deus é Ele que vai dar. Só que a preparação, ela veio. Só que o começo não é fácil.
né? Não é Ele fácil. ficou- Seria bem melhor eu ter esperado. Lógico que vale a pena o testemunho depois, né? No dia não foi bom. Hoje é legal a gente contar, hoje é né? legal, hoje é A gente faz questão de contar. Eu conto muito a experiência da bolsa que eu passei com o pastor também. Mas são fases, mas eu acho que assim, o preparo é fundamental e Com incentivo, vamos estudar, vamos ler. Gosto de ler. Eu comecei com uma Bíblia, hoje tem não é biblioteca, eu vou usar esse termo, eu tenho acho que uns 400 livros, leio, Eita, estudo e se deixar, eu vou estudar mais e vou estudar mais e quanto mais eu estudar, eu sei que mais Deus vai me usar, né? E o nome de Jesus vai ser glorificado e isso é bom, é importante. Amém. Amém, amém. Vamos ficando por aí então, Jonathan. Depois Benção, da pô. tua experiência. Algumas, né? Ô, tem que voltar, né? É, eu ia falar, tem que voltar Tem que mais. voltar. pra Eu falar falo, dos testemunhos, se eu cara. começo, meu irmão, vai, né? A gente Eu acho vai. que- Ó, eu perdi a hora de vir porque foi com o Anderson lá, vai contando. E o Anderson a gente tá E o- se conhecendo e tal, então eu não contei muita coisa. Eu comecei a contar testemunho, daí vai, né? Vai embora, daí mas já é vai bom. embora. E o Anderson falou que nem fala também, né? Não fala. Não fala muito, ele tem vergonha. Mas é isso aí. Um abraço pro Jonathan. Anderson, um abraço pro Anderson. Tá Deus abençoe, apoiando tamo bastante a gente aí no canal também. E agradecer ele. Deixar só, caso eu tô lançando um livro agora. Amém. Opa, É, se quiser lançar aqui Primeiro, vamos. Primeiro o reino de Deus, que foi dentro de uma temática que Deus me deu, também. e daí eu tô. Tá chiando o microfone de vocês aí? O fone? Não? Ah, então sou eu. No meu Pode tá. falar então. O teu tá? Aí eu lancei um livro, tá disponível nas plataformas O Amor que Constrange, que eu falo sobre uma exposição bíblica de 2 Coríntios. Então, se caso alguém quiser comprar, adquirir, Acho que dá pra colocar o tem link, e-book, deixar tudo. tem o e-book ou o livro físico, né? Então você pode comprar na Amazon, na show, Pernambucanas. E esse Olá. livro foi lançado em 4 países, né? Pela editora. Eu nunca fui lá comprar, né? Não comprei, né? Mas aí eu tenho um objetivo que se eu vendesse, eu não cheguei a contabilizar porque eu não fechei ainda, 1.000 exemplar. Aí a editora ela traduz, né? Aí vai para o inglês. Olha Hoje lá. está em português, porém, né, fora do país. Mas daí, se caso atingir essa venda, também a intenção é, de fato, porque hoje quem compra vai ser um brasileiro, Sim. alguém que Sim, entenda o português. Então, meu objetivo é chegar, né, nessa venda de 1.000 para poder ser traduzido para o inglês. Daí vai Amém. para o espanhol também. Então, vamos divulgar e E provar que quando dá. que tu Amém. vai... não vai O dar segundo eu vou lançar esse ano, não tem Esse data ano ainda, porque tá tudo meio corrido, né? Mas se Quando Deus quiser, for esse ano. lançar, avisa a gente. A gente faz Fechou. um pod especial do Não é? livro ali. Ajuda, né? Bom, é Tamo bom. aí pra ajudar. Benção pura. Com pouco que a gente consegue ajudar. Eu não conhecia, eu vi, na verdade, o Anderson me passou. Aham. Eu tinha visto, não faz muito tempo, no Instagram, não sei se vocês patrocinaram alguma coisa, eu via um videozinho passando, acho que aqui dentro. Sim. Daí mostra o quadro aqui Aham. e apareceu pra mim, e aí eu fui lá olhar e eu vi que era aqui de Chapecó. Sim. Mas sim. não, nem fazia ideia que tinha. É, É, Então tá. e Deus Tamo vai expandir. melhorando. Vai Tamo expandir. melhorando. não vai dar boa. Mas aí, Jonathan, muito obrigado Amém. por aceitar esse convite. Já tá convidado de novo, só agendar agora, né? É, Pra só contar agendar os quando... testemunhos Meu Deus, tem bastante coisa. e vamos conversando. E tem Fechou. que ir lá na igreja também, né? Ah, vamos marcar pra você Vamos. pregar lá pra nós. Vamos, Vai ver as vamos. nossas luzes lá, que a gente tá louco. Jonathan, obrigado. Amém. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite assim tão Prazer. rápido também. A gente, na verdade, era pra ter gravado terça. desmarcou. Foi. Deu tamo certo. aí. Mas no final deu certo. Deu certo. Era o que Deus queria. Testemunho, já vivemos, a gente pode contar, né? É, né? Agora já não, foi. não. Daí a gente Mas vamos- é isso Deus aí. abençoe o vamos marcar prazer, o- tamo junto. Deus abençoe o trabalho, que possa avançar, crescer Amém, cada dia amém. mais e tudo que é pelo reino, né, com certeza tem um impulso a mais a parte de Deus, né? Então que Deus venha honrar, com abençoar e o que nós puder fazer, tamo junto. Deus abençoe Amém. aí de uma forma grandiosa. É isso Amém. aí. E você, então, que tava assistindo, corta pra 3 aí, pai. É Você- outro nível. É, né? não, É, não. Lá em casa é corta pra um só, corta É, pra um só, um pra um só. só, é uma só, né? Você que estava assistindo nós até agora, que Deus abençoe sua vida, que Deus direcione você com esses testemunhos que foi contado aqui, com esse podcast. Continue seguindo o canal, se inscreva se você não é inscrito. A gente está quase chegando nos 500, estamos com Sim. 474 exatamente agora. Então vamos chegar aí nos 500 que vai dar boa, vai dar boa. Vai. E pessoal, vamos ver nosso Instagram, pode seguir Jesus. A gente vai estar colocando mais coisas lá agora no nosso Instagram, em nome de Jesus. Tá corrido. Tá Temos. Tá corrido. Tem bastante projeto vindo aí. A gente gravou Seguindo Jesus Music também com o Eric. Eu tô editando ali, já vai sair também nessa próxima semana. E tem do Maicon também, que vai ser agora no início do mês, o Como Seguir Jesus. E agradecer o nosso patrocinador,
tem ajudado nós aí. E você que quer patrocinar, quer mandar um pix, quer abençoar a obra, vai estar na descrição do vídeo, então. Amém? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Fique ligado aí que tem muita coisa, Isso né? aí, Tá tudo certo. Estamos seguindo da maneira que a gente consegue aqui também, né? É muita ideia e pouca gente, né? Que nem diz a Bíblia. A colheita é grande. Mas estamos aí, graças a Deus. Deus tem nos abençoado, nos dado força aí. A gente tem feito muita coisa, Tô né? perdendo cabelo. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe, Valeu. galera. Até mais.